Fala pessoal, qual é a boa? Você está no Então Ganhei, um podcast de jogos de tabuleiro para você curtir um debate-bola, aquela discussão de boteco, uma conversa igual que você tem com seus amigos na mesa. O quadro de hoje é o Joga Verso, onde a gente pega um tema, divide em alguns tópicos e faz um paralelo entre eles e uns jogos de tabuleiro. Aqui o que manda é a criatividade, então a relação é algo bem individual. Pode ser que você pense, nossa, nada a ver esse jogo com esse tópico. E tá tudo bem. Meu nome é Davi, estou aqui hoje com o Arthur. Fala, pessoal. E com o Douglas. Fala, Davi. Fala, Arthur. Beleza, pessoal? E hoje a gente vai falar sobre cinema. E aí, Douglas? Bom, pessoal, vou trazer hoje aqui uma breve perspectiva sobre o que é o cinema. O cinema, também conhecido como a sétima arte, é uma forma de arte que utiliza a projeção de imagens em movimento para contar histórias, expressar ideias, provocar emoções e entreter. Sua história é rica e fascinante, marcada por invenções tecnológicas e transformações estéticas. O marco inicial do cinema é geralmente datado de 28 de dezembro de 1895 em Paris, quando os irmãos Lumière realizaram a primeira exibição pública de filmes com seu cinematógrafo. Inicialmente mudo, o cinema passou por uma revolução com a introdução do som, transformando a narrativa e a experiência do público. Aos poucos, a cor também foi incorporada, ampliando as possibilidades visuais. Ao longo do século XX, o cinema se consolidou como uma poderosa forma de comunicação e expressão cultural, desenvolvimento de diversas linguagens, gêneros e estilos. Com o avanço da tecnologia digital, o cinema passou por novas transformações na produção, distribuição e exibição de filmes, com o surgimento de novas plataformas e formatos. No entanto, a magia da tela grande e a experiência coletiva de assistir a um filme no cinema continuam a encantar e atrair pessoas em todo o mundo. O cinema é uma arte dinâmica e em constante evolução, que combina técnica, criatividade e narrativa para nos transportar para diferentes mundos e perspectivas. Ao longo do tempo, vários assuntos foram abordados em filmes e vários temas viraram roteiro. Temos adaptações literárias de sucesso, como O Senhor dos Anéis e Harry Potter, também as adaptações de quadrinhos, que estão em alta com a Marvel, adaptações de videogame, como Super Mario e Mortal Kombat. Vimos a história de criação de tecnologias, como a do Facebook e da Apple, acompanhamos importantes acontecimentos históricos, como a criação da bomba atômica, e já vimos até música virando filme, como a adaptação de Faroeste Caboclo. E por que não adaptar jogos de tabuleiro? Isso já foi feito anteriormente. Podemos citar alguns exemplos como Clue e Dungeons and Dragons, mas para nós, adeptos do hobby, o céu é o limite. Então por que não mais filmes, cada um de um gênero? Como já foi dito, o cinema tem influência nos gostos das pessoas, amplia os horizontes, traz novos conhecimentos sobre temas diversos e realidades. Então acreditamos que é possível utilizar o cinema como uma ferramenta de divulgação do hobby. Então tá, pessoal, hoje vamos brincar de cineastas, hoje vamos ser roteiristas. Nós selecionamos aqui 9 gêneros do cinema: ação, suspense ou terror, romance, ficção científica, comédia, drama, faroeste, aventura e documentário. A ideia aqui é que cada um de nós fale um jogo que poderia ser adaptado e talvez até ir um pouco além, dizendo qual ator ficaria legal no papel, ou quem poderia ser a escolha perfeita para ser o diretor desse filme. É isso aí, Douglas. Afinal, gostamos de ver as histórias, seja na mesa ou na telinha. E hoje nós vamos cruzar claquetes, câmeras, dados e meeples. Vamos explicar um pouco os gêneros e cada um vai escolher um jogo correspondente. E para começar, a gente vai falar dos filmes de ação. Particularmente são os meus preferidos, inclusive. Filmes de ação são caracterizados por sequências emocionantes, de ritmo acelerado, frequentemente envolvendo violência física, perseguições, lutas, explosões. Então, Douglas, que filme que você escolheu para essa forma alucinante? Cara, então, o jogo que eu escolhi, que eu acho que ficaria sensacional adaptado como um filme de ação, é o Adrenaline. O pessoal que tá ouvindo a gente que talvez não conheça, Adrenaline é um jogo que simula ali mais ou menos esse jogo de combate dentro de uma sala. Então a gente vai estar ali num ambiente fechado, cada um com seu personagem. Aí você vai pegando armas, pegando munição e vai um combatendo o outro ali, trocando tiro. Um jogo bem dedo no olho, inclusive. Aí ele tem algumas coisas legais, tipo de se você é muito atacado, você deixa de ser um alvo interessante, porque você já foi morto mais de uma vez. Então eu fico imaginando tudo isso no cinema, assim, tipo, aquelas miniaturas, né, bacanas. Então, tipo, tudo aquilo transformado em robôs, corporações que controlam esse cenário, assim, de ação frenética e tiroteio. Não precisa de muito roteiro, não. É muita explosão mesmo, muito efeito especial, muito show de luzes, coisas que vai deixar a galera na plateia bem entretida com aquela ação toda. O Adrenaline é um jogo que eu gosto bastante. A gente se diverte quando joga ele e tem tudo pra ser um baita filme de ação, realmente. Bem frenético. A
história dele eu acho que ia ser bem superficial ali, né? Sessão da tarde, aquele negócio bem tiroteio, porrada e não importa tanto, aquela diversão bem descompromissada. Mas acho que ele tem tudo bem interessante, com uns efeitos muito loucos. E nesse tipo de filme que não tem muito nonsense, assim, nada a ver e de repente tá tudo explodindo, acho que tem que ter o The Rock. Então, basicamente, alguma coisa ele ia ter que fazer ali. Acho que ele ia ser aquele personagem cinza que tem o capacete lá, então acho que seria o The Rock naquele papel. Nossa, tudo a ver com The Rock mesmo esse papel. A minha escolha para filme de ação, eu tentei buscar um outro lado, que é a questão da velocidade, daquele ritmo emocionante. Então eu pensei no Heat, Medal to the Pedal. É um jogo de corrida, e no próprio jogo você vai ter essa emoção. Curvas perigosas, os carros correndo, o vácuo um do outro. Então acho que o Heat seria um bom representante de um gênero de ação. Talvez. Não sei se teria uma grande história além da corrida, mas acho que daria um filme legal de ação. Cara, acho que dá pra cruzar com Velozes e Furiosos 15º. Aí eles correm no espaço, correm, sei lá na Estrela da Morte, porque é o que tá faltando pro Velozes e Furiosos. Eu pensei numa pegada meio Ford versus Ferrari, que é um filme que também conta a história dessas duas empresas, e tem muita cena de ultrapassagens ali e tal, e meio que um pano de fundo ali de disputa entre pilotos. Então ficaria bem legal, acho que essas cenas de ultrapassagens perigosas ali na pista, enquanto tem aquela disputa de ego entre os pilotos também, acho que ficaria bem legal mesmo. Um pouco de, talvez um pouco de drama até entre os pilotos, né? Acho que seria realmente uma boa oportunidade de um filme. Aquela jornada do herói, história de superação, tem tudo pra funcionar mesmo. Acho que uma boa escolha aí também. Não é uma escolha óbvia, mas é uma escolha bem legal. O jogo que eu escolhi seria o Escape Plan. Então, o Escape Plan ele faz parte... Aliás, o tema do Escape Plan, ele é um daqueles subgêneros dos filmes de ação, que é o Heist Movie, né? Os filmes de golpe. Então, os mais famosos aí talvez sejam o Truque de Mestre, 11 Homens no Segredo, aqueles filmes que tem algum planejamento pra roubar alguma coisa. E no Escape Plan, na verdade, é o inverso disso. Já foi roubado e aí tem que fugir com dinheiro. É um jogo do Vital Lacerda. É um dos jogos pesados dele, que é dos mais leves, né? Fora aqueles outros jogos como o Mercado de Lisboa, que são jogos que pegam uma fração de outro jogo dele e são mais leves. É um jogo que é mais pesado, mas ainda assim é 3.68, então não chega na maioria dos jogos dele ali de peso, e ele tem uma pegada muito GTA ali, então você tem a parte de sistema de procurado, né, de notoriedade, você vai buscar ali alguns tipos de aliado pra te ajudar em algumas ações, você vai fugir da polícia, contratar gangues pra te dar suporte também, e aí você tem que ficar procurando dinheiro pela cidade, planejar a sua fuga, se você não fugir até o final do jogo, então na última rodada todo mundo tem que fugir, quem não fugir tem nem possibilidade de ganhar, e aí você tem habilidades variadas, objetivos diversos. Então é um jogo que eu gostaria bastante de conhecer. Não cheguei a jogar, inclusive esse Jogaverso, acho que é uma oportunidade que a gente tem às vezes de falar alguns jogos que a gente não jogou ainda, não conhece, porque a gente não vai analisar o jogo profundamente, só fazer um paralelo. Então alguns jogos dessa lista eu acabei não jogando, e o Escape Plan é um desses, não conheço, mas tenho bastante interesse de conhecer. Como eu falei, eu adoro filmes de ação. Dentre os filmes de ação dos subgêneros que eu mais gosto são esses heist movies, e o Escape Plan tem tudo pra virar uma perseguição gigante aí de pessoas que roubaram ali o banco, estão fugindo, então tudo isso seria bastante interessante. Cara, eu achei a sua escolha, tipo, ótima, assim, eu também não conheço o jogo, mas já fiquei imaginando, tipo, perseguições alucinantes, explosões também, tudo que um bom filme de ação tem. Pensar num ator, assim, é Jason Statham, né, o nome dele, o cara que faz, fugindo do filme lá, da Adrenalina, inclusive, não, do filme também? Cara, eu sou péssimo pra nome de ator, mas... O Jason Statham é aquele britânico, né? Que faz todos aqueles... É, esse mesmo. Tipo, ele assim, fazendo perseguições, tentando fugir, bolando um plano ali. Cara, achei sensacional essa escolha também. Seguindo aqui, então, a gente vai falar agora de outro filme que também deixa a adrenalina lá no alto, mas de outra forma, com medo. A gente vai falar de suspense ou terror. São dois gêneros que tem ali uma separação, mas até para facilitação em relação aos jogos, a gente acabou unificando. Suspense tem como objetivo criar uma sensação de apreensão, de ansiedade, de incerteza, aqueles jump scares, né, aqueles sustos que aparecem ali durante o filme. Isso é construído, então, através de pistas, mistérios, situações que são perigosas, mantendo ali a audiência também curiosa, o que será que vai acontecer, quem será que é o culpado. Os filmes de terror já tem uma pegada um pouquinho diferente, o foco deles também tem essa parte de jumpscare, mas é mais provocar o medo, a repulsa, o choque. Eles exploram mais tema sombrio, sobrenatural, uma violência mais gráfica, psicológica. Então suspense normalmente vai ser mais ligado ali a uma realidade, a um assassino mais possível, e o terror é alguma coisa que seja um pouquinho extra realidade normalmente. Então ele utiliza elementos como monstros, ambientes assustadores para criar essa atmosfera de pavor. E aí o jogo que eu escolhi para falar de suspense e terror
foi o Final Girl. O Final Girl é um jogo que é exclusivamente solo, então é algo que é bastante diferente, assim, dos jogos que a gente tá acostumado, você só poder jogar em um. Ele tem 3 temporadas, 2 já saíram lá fora e uma está em Kickstarter, e a primeira temporada acabou de sair um financiamento coletivo no Brasil. Ele não foi entregue ainda, mas ele foi financiado com sucesso, teve mais de 250% de sucesso aí na campanha, e ele tem uma questão muito legal, ele é muito ligado a filme realmente. Final Girl já é termo de filme de terror, de suspense, daquela mulher que fica por último, então o assassino vai matando, principalmente naqueles filmes slasher, anos 90, anos 80 ali, um assassino sobrenatural ou não, então por exemplo, Fred Krueger, o Jason, ou o Pânico, a mocinha da história, que vai ficar por último, vai enfrentar o assassino, então Final Girl remete a isso. Tem ali a Core Box, além do Core Box você precisa das Filmes Box, né? Então são as caixas de filme para poder jogar, e cada caixa vem com 2 Final Girl e com um assassino, e aí você vai poder cruzar esses assassinos com os locais, então eles vêm também com regras distintas, um local específico, né? Um cenário, esse cenário pode ser um parque, numa casa mal assombrada, ou outros locais, e aí esse boss ele traz meio que regras diferentes para cada partida, e aí você pode cruzar tanto a Final Girl diferente, com qualquer local, com qualquer boss. Isso vai dar uma rejogabilidade bem interessante, porque você tem ali em cada season, né, em cada temporada, da primeira, segunda e terceira, 5 filme box, e aí você tem além disso alguns extras, então a possibilidade de cruzamentos são muito grandes, e aí ele vai tratar alguns vilões bem famosos, mas descaracterizados. Então, por exemplo, você tem na temporada 1 ali o Hans the Butcher, que lembra o Jason, você vai ter o Dr. Fright, que lembra o Fred Krueger, na temporada 2 você tem que lembra mais o The Thing, o Alien, que é o The Organism, então isso vai trazendo ali essa sensação de slash, essa sensação voltada ali pra sorte também, então você vai fazer as ações com as cartas, vai lidar com o tempo que você precisa gastar para as ações e jogar dados pra você poder enxergar o sucesso ou não dessas ações. Então ele tem uma parte de sorte bastante grande, também não cheguei a jogar esse jogo, aproveitando esse espaço do Jogaverso para trazer jogos diversos aí, jogos que a gente possa explorar mesmo sem ter necessariamente jogado, mas parece ser um jogo bastante interessante, apesar de eu não ser um jogador que joga tanto solo assim, e também não curti tanto a Mary Games, né, jogos que estão uma sorte tão grande, mas a temática dele parece bem interessante, ele tem realmente uma imersão bastante profunda, não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa sobre... É uma baita de uma ideia, né? Isso a gente não pode negar, porque também não cheguei a jogar, mas pegando aí a descrição, o cara literalmente construiu a ideia de um filme de terror, um suspense, num jogo de tabuleiro, ainda mais por ser uma experiência solo, que eu acho que é muito mais difícil de você transformar ela numa boa experiência, de forma geral, num jogo de tabuleiro. Então é um baita jogo-filme, quase. Bom, eu ia pontuar exatamente o que o Arthur falou, concordo assim também nesse ponto. Parece que já é um filme adaptado para um jogo de tabuleiro, inclusive. E tá muito fácil você pegar esse jogo e adaptar para um filme. Fiquei imaginando até, tipo, ideia de roteiro, assim, tem aquela Anya Taylor-Joy que fez O Gambito da Rainha. Ela tem um quê de atriz, assim, que parece estar sempre meio que fugindo, meio que preocupada com alguma coisa. Acho que caberia muito bem ela nesse papel principal, inclusive. É verdade, uns olhões meio esbugalhados, uma cara de medo então. constante. E é interessante que normalmente você tem a Final Girl, mas nesse jogo, como você tem várias, talvez fosse uma junção interessante. Até eu lembro no Pânico que a Drew Barrymore foi a primeira vítima, e ela já era uma atriz meio famosinha e tal. E aí ela que optou por isso, ela foi convidada, na verdade, pra fazer o papel da Sidney, mas ela optou por não, ela queria fazer a primeira vítima, até pra dar esse negócio meio nas pessoas, tipo, caramba, ela vai ser a Final Girl, ela vai ser a pessoa que vai sobreviver. E aí ela morreu na primeira. Então, de repente, um filme voltado pra isso, podia ter várias atrizes meio famosinhas ali, pra você ficar, putz, qual será que vai sobreviver, qual será que não vai? E aí já gera um esquema meio de suspense também. Pô, verdade mesmo, hein? A minha escolha pra filme de terror ou suspense foi o Nemesis. O Nemesis, pra quem não conhece, ele é um jogo inspirado muito no filme do Alien, em que você vai ter uma nave em que os jogadores vão interpretar papéis de pessoas que estavam em hibernação nessa nave e acordaram. Todo mundo vai ter seus próprios objetivos pessoais, mas ao mesmo tempo você tem que sobreviver às intrusoras que vão aparecendo no jogo, vai ter que deixar a nave certinha, tudo arrumado, sem pegar fogo. Então ele é um jogo que lembra muito a atmosfera do filme do Alien, porque ao mesmo tempo que você quer explorar, cumprir seus objetivos, ver se a nave tá indo pra Terra ou não, cada passo que você dá dentro dessa nave aumenta mais ainda a chance de aparecer uma intrusora. E aí vão ter momentos em que você vai ter que fazer suas ações, só que você não quer, porque você tá com medo que apareça uma intrusora no seu turno, e você ficar com poucas defesas contra ela. E uma coisa que eu gosto muito do Nemesis, primeiro é que é muito difícil, muito custoso você conseguir eliminar essas intrusoras, esses alienígenas,
E também uma coisa que é muito bacana é que ele é um jogo semi-co-op. Então, ao mesmo tempo que você tem que ajudar os seus amiguinhos ali a manter a nave em pé, você tem que fazer seu próprio objetivo, que inclusive pode ser fazer uma das outras pessoas morrerem, você conseguir explodir a nave. Então é muito interessante essa mistura que o Nemesis vai trazer. E pra mim ele é um ótimo exemplo de um jogo que consegue trazer uma atmosfera de suspense e de terror. Como é que um monte de plástico, um monte de papelão consegue trazer uma atmosfera tão grande de medo, de terror, de você não querer dar o próximo passo, e quando você encontra o bichão, você quer fugir. Então eu acho que ele traz muito esse suspense. Olha, pra mim o único terror do Nemesis é ficar pensando quando que ele vai acabar, mas tudo bem. Mas aí você tá errado. Que experiência horrível que eu tive com o Nemesis, cara. Nossa. Não, eu joguei Nemesis e fiquei com um pouco da sensação do Arthur também, porque você fica com medo de fazer barulho, né, e tal. Ele, assim, me trouxe até uma lembrança de Dead Space, que é um jogo de videogame, não sei se o pessoal conhece, mas tem uma nave meio abandonada também, você fica com aquela preocupação de fazer barulho, e é toda hora, assim, no duto de ventilação faz um barulho também, fica aquela coisa, pô, o que tá acontecendo, o que tem ao meu redor e tal. E aí fica imaginando ainda um momento de tensão naquele final de filme, onde ninguém consegue escapar, você fica, pô, e aí? Alguém vai conseguir fugir? Como é que vai acontecer? Porque é meio que acontece no jogo também, né? Você não sabe se você vai conseguir fugir ou não, ou se outra pessoa vai conseguir fugir também. E aí eu vou trazer um ponto aqui, já adiantar, que o Davi, ele é um grande fã do Nicolas Cage. Ficaria bacana o Nicolas Cage. Não é zoeira, não é uma ironia. Eu sou muito fã do Nicolas Cage mesmo. Apesar de muita gente falar que ele é um péssimo ator, eu adoro. Ele ficaria bom em qualquer filme, não tem filme com ele que é ruim, cara. Ah, isso já Ele ia se forçou a conseguir... barra. Não tem filme com o Nicolas Cage que é ruim. Mas eu acho que ia ser bem legal se fosse um filme... Foi pouco explorado, né? Tipo aquele filme Bandersnatch, acho que fala assim, da Netflix, que você vai escolhendo as coisas. Ia ser interessante por causa desse negócio de traidor, você pode trair uma pessoa ou outra, um filme interativo com essa temática, acho que fica bem interessante. Foi bem pouco explorado, infelizmente. Eu tinha gostado bastante do... Tinha um da Unbreakable Kimmy, tinha esse do Bandersnatch lá também, ligado ao Black Mirror, né? E infelizmente não é algo que parece que pegou tanto assim, mas eu gostei bastante da proposta. Bom, legal, pessoal. O meu jogo é um jogo que já tem um título de filme de terror, que se chama O Albergue Sangrento. Eu não joguei o jogo também, tá na minha lista de desejos ainda, para tentar adquirir no futuro, mas a ideia do jogo, ele se passa ali na França, e aí tem justamente um albergue, onde os donos do albergue, eles recebem os turistas ali e matam elas. Matam de maneiras bem diferentes, assim, tal, e tentam esconder o corpo. Então você vai pontuando ali ao longo do jogo, à medida que você vai conseguindo esconder corpos, e aí, quanto mais famoso era a vítima, mais pontos você vai fazer, alguma coisa nesse sentido. Pode ser que eu tô confundindo até alguma coisa da pontuação, da mecânica de modo geral, porque eu não joguei, mas a ideia do jogo é essa, e eu fiquei imaginando assim um filme meio Jogos Mortais, aquela coisa de mortes muito diferentes, inusitadas, e aquela coisa assim, você meio que sabe quem é o assassino, mas tem muitos hóspedes no hotel e você não sabe quem vai morrer primeiro, quem vai morrer depois, quem de repente tá ali ajudando os assassinos também, então tem aquele plot de ter um hóspede que tá envolvido também nos assassinatos e tal. É um filme que o Nicolas Cage caberia bem no papel principal também, inclusive, porque tem aquela cara meio de mortão assim, né? Ficaria muito bom ele nesse filme. A própria ideia do jogo já é quase um roteiro bem pronto, o título funciona muito bem. Eu acho que seria um filme que deixaria o pessoal assim apreensivo para tentar descobrir quem vai ser a próxima vítima e se tem algum outro assassino envolvido também. Não conheço muita coisa sobre o Albergue Sangrento, mas do que você foi descrevendo, realmente parece que puxa um pouco dessa linha meio gore, assim, porque ele fica... Dá pra usar uma coisa bem pesada, assim, porque era uma fazenda, né? Então o negócio que você coloca... Igual aquele filme que o pessoal caçava uns jovens, eu não lembro qual que era um negócio meio afastado, e de repente você tem toda uma questão de violência bem explícita. Me remete um pouquinho a isso. Saímos da adrenalina no alto, vamos para os feromônios lá no alto, vamos para o quentinho no coração, vamos falar de romance. Romance, o gênero romance refere-se a filmes que tem ali uma história de amor entre os protagonistas, exploram temas como paixão, intimidade, complexidade dos relacionamentos humanos. Geralmente eles têm ali um final feliz, embora alguns filmes apresentem também finais trágicos. E aí, Arthur, qual que você escolheu pro Loves in the Air? Bom, eu escolhi um jogo que eu não tive a oportunidade de jogar, mas parece muito interessante, que é o Fog of Love. Fog of Love seria como a névoa do amor, brinca um pouco com o termo Fog of War, que é usado numa guerra quando você não tem informação do outro lado. Qual que é a pira desse jogo? É um jogo de basicamente cartas, em que são duas pessoas num relacionamento
tentando se resolver e ao mesmo tempo se conhecendo, interagindo. Então fala muito sobre esse íntimo do amor. A questão daquele amor em que você primeiro tem uma atração, depois você vai se encontrando, aí você começa a descobrir a pessoa e começa a ter brigas e se reconcilia. Então ele é muito interessante porque ele traz toda essa complexidade do que o amor traz. Não tive chance de jogar, infelizmente, mas é muito bacana porque traz essa questão do íntimo, né, de um casal. Então, os filmes de romance trazem isso também, né? Tem romances que são mais comédias, romances mais sérios, e eu acho que o Fog of Love ele entra um pouco nesse romance mais drama, esse romance mais das pessoas se relacionando e tentando dar certo. Falei sobre ele um pouquinho até no nosso episódio dos 7 Pecados, eu tive o jogo, e é até legal que você trouxe, porque eu vou ter uma oportunidade de falar um pouquinho dele de novo. Acho que na época eu falei um pouco mal dele, mas não é um jogo ruim. A expectativa que eu tinha nele versus o que ele me entregou acabou, acho que, deixando uma frustração que eu passei bastante naquele episódio. Tendo a oportunidade agora de falar de novo, ele é uma experiência muito legal, uma experiência muito diferente, assim, do que os outros jogos oferecem. O ponto dele, pra mim, é que ele... A questão de pontuação, acho que foi isso que me frustrou mais. Você não tem uma pontuação muito precisa, assim, é um negócio muito mais vivencial de RPG do que efetivamente puxado por um jogo. E eu não sou tão fã, assim, de jogos narrativos, então acho que isso também trouxe um pouco dessa frustração de querer muito jogo. Isso que você falou, pô, né, parece super legal. Eu tava muito forte querendo esse jogo, foi bem difícil de conseguir ele, e aí quando eu consegui eu tive uma certa frustração do que eu esperava, da expectativa que eu tinha. Mas é um jogo legal, uma experiência que é bem diferente, assim, que vale a pena, acho que, vivenciar. Ele acho que se apoia mais na narração, né? Naquela coisa da narrativa do RPG, do que necessariamente ganhar ou perder ali. Eu acho que é justamente mais contar histórias. Um pouquinho como o Pursuit of Happiness faz, que ele tenta criar uma história. Só que, obviamente, o Pursuit ele vai buscar mais o lado lúdico. Acho que o Fog of Love ele acaba indo pela parte da narrativa. É que o Pursuit é bem mecânico, assim, você pode esquecer a história. Sim. E o Fog não, o Fog é puramente história, então você vai ter bastante texto ali, então você vai pegar as cartas, vai ter toda uma história, um texto, e aí esse texto você vai ter opção A, B, C ou D, e vai votar no que você faria, e isso vai levar pra um lado pro outro, e vai levar a outras histórias. Então assim, você tem a construção do seu personagem, qual que é a profissão dele, qual a característica da personalidade, então ele tem bastante coisa realmente que é um RPGzão transformado ali num board game, mas ele é o melhor exemplo de romance, assim, com certeza, se você for pensar num board game que retrata o romance, ele é exatamente isso, né? Ele é a história ali de dois casais, e eu não consigo pensar um filme com ele viraria uma série, assim, porque são tantas histórias, tem no Fog of Love alguns envelopes, cada envelope que você abre, ele conta uma história, algumas expansões também, mas ainda, e tem até o Paranormal Love, a gente falou de filmes de terror, tem um que é voltado mais pro paranormal, mas de qualquer forma, mesmo dentro da própria história de cada envelope, acho que não daria um filme, daria uma temporada de série, porque são muitas situações, muitas vivências ali que aparecem em cada uma delas, então seria bem aquelas séries de romance, e ainda penso um negócio meio anos 90, assim, tipo Sandra Bullock e alguém, né? Tipo, alguma coisa nessa linha, assim, porque são... Na verdade, o Davi odeia o amor. Eu não odeio amor, que é isso, a gente acabou de sair do nosso episódio Dia dos Namorados, eu não odeio amor, eu só não curti tanto o jogo, mas é isso aí. E aí, Douglas, fala um pouquinho do Fog of Love, sei que você não chegou a jogar, mas... Seria Sandra Bullock e Mel Gibson, inclusive, né, pra fazer aquele par romântico interessante. Mas eu gosto muito de jogos narrativos, inclusive, também, né? Um ponto, eu gosto bastante de RPG também. Fiquei bem interessado pelo jogo. Agora, mais interessado agora, falando das narrações, do que antes, quando a gente tinha comentado dele anteriormente. Mas eu fiquei imaginando um negócio tipo assim, a personagem principal tá naquela situação, sei lá, você transpor uma situação diretamente da carta pro filme. De repente, a pessoa que jogou vai entender exatamente que situação é aquela, enquanto quem não jogou o jogo, tudo bem, vai ser só mais um filme de romance ali e tal. E aí ela conversa com uma amiga que dá uma sugestão, que é tipo a opção A. E ela conversa com a mãe que dá outra sugestão, que é tipo a opção B. E assim vai, entendeu? Até que ela tem tipo aquelas 4 opções de caminho e ficar, pô, e agora? Que decisão que eu tomo? E poderia ser inclusive igual aquele filme que é interativo também, né? Que no final ali você pode escolher um caminho e fazer com que aquela escolha mude o decorrer do filme também e tudo mais. Uma série também caberia até melhor, eu imagino mesmo, porque você coloca, sei lá, uma minissérie com 6 episódios, consegue adaptar bastante coisa também. Mas achei interessante escolher, Arthur. Ou de repente até naquele esquema do Caleidoscópio, que é a série da Netflix, você pode ver em qualquer ordem. Verdade. Aí você pode ver as escolhas em qualquer ordem e de alguma forma meio que dá no mesmo pra história, isso é interessante. Mas, bom, de qualquer forma, e a sua escolha, Douglas? Qual que foi aí pro romance? Bom, a minha escolha pro romance foi Santorini. Eu imaginei meio um Santorini, meio Mamma Mia, sabe? Aquele musical ali na Grécia, aquela coisa. E aí, assim, falar de roteiro do jogo,
É um pouquinho complicado porque o jogo é meio abstratinho ali, o personagem fazendo a construção. Pra quem não conhece, Santorini, que você tem 2 personagens que são construtores, essa seria a ideia do casal do filme, e aí você faz um movimento e uma construção. Então a ideia é que o jogador atinja o ponto mais alto da construção ou outras condições de vitória que podem vir através das cartas dos deuses. Vão trazer uma certa variação pro jogo também. É um jogo que eu gosto, inclusive tem na coleção aqui, eu gosto bastante dele. E eu fico imaginando uma pegada meio assim, entendeu? Tipo aquele casal vivendo na Grécia, e aqueles desencontros. E aí você pode colocar até inclusive a mitologia ali, alguns deles interagindo, um deus sendo um pouquinho mais engraçado. Tem aquela carta, fugiu o nome da personagem, que ela persegue e mata, né? Acho que é a Bia, inclusive, que ela é bem apelona mesmo no jogo também. E aí vai ter aquela deusa ali tentando atrapalhar o casal também e tudo. Só que uma pegada até meio musical também, bem meio Mamma Mia mesmo. Eu fiquei intrigado pra imaginar melhor um roteiro sobre isso, já que Santorini é um jogo abstrato, como eu disse, né? Mas uma ideia de casal ali e comédia romântica também. Meio anos 90 também, meio filme Nancy Meyer, sabe? Tipo um roteiro bem divertidinho também. Tava quase me interessando em ver o filme e você falou musical, aí acabou. Aí pra mim. Eu também não sou, Aí muito, pra mim eu não sou acabou. muito fã de musical, inclusive, também. Não, pô, mas Mamma Mia é muito bom. Um Santorini de Mamma Mia Isso ia vai ser ficar legal, os deuses sensacional, eu interferindo, o acho. casal, de repente eles querem chegar juntos no topo ali de Santorini pra se encontrar e os deuses vão atrapalhando. Tava indo tudo num caminho perfeito. Mas aí o musical matou pra mim, gente, não dá mais. Mas tudo bem. A minha escolha de jogo de romance foi bem diferente, na verdade. Eu tava pesquisando opções, assim, pra falar, explorando alguns jogos um pouquinho diferentes, e eu queria achar um jogo que me trouxesse um esquema de romance meio clássico, meio filme, sei lá, nos 50, uma coisa mais poética do que tão estrutural. E aí eu achei um jogo que eu não fazia ideia da existência, ele chama And Then We Hold Hands, então nós demos as mãos. Ele é um jogo que primeiro foi lançado como um print and play em 2014, então as pessoas podiam imprimir, inclusive o arquivo tá liberado, tem na Ludopédia, tem no Board Game Geek, quem quiser de repente conhecer o jogo pode imprimir ele e jogar, e depois ele foi lançado em 2015 com uma versão basicamente igual ao print and play, com a diferença que ele tem uma variante de dificuldade, então tem umas coisinhas a mais aí que não tem no outro. Ele é um jogo cooperativo não verbal, só para 2 pessoas, então as pessoas vão cooperar ali abstrato, então ele é um puzzle abstrato cooperativo não verbal, é um público específico pra caramba, assim, nem sei se eu ia curtir necessariamente jogar ele, mas eu achei ele muito interessante porque ele trata um pouco da questão das emoções, e você vai buscar o balanço, e o princípio dele eu achei muito interessante porque ele passa ali de restaurar uma relação quebrada, né? Então as pessoas, cada um representa um lado de uma relação, os dois não estão bem, eles querem se encontrar no meio, eles têm que chegar juntos ao meio, só que tem um equilíbrio de emoção negativa e positiva. Tem as emoções negativas, que são representadas pela cor preta e vermelha, e as positivas, que são azul e verde, e ele não tem que você pender pro lado das positivas, você tem que conseguir o equilíbrio, porque relação é isso, relação às vezes você tá bem, às vezes você tá mal, e os dois se equilibram juntos, ou 2 ou 3, né, ou quantos fizerem parte da relação, mas essa alegoria de passar pelas emoções, você tem a emoção da alegria, a emoção da tristeza, a emoção da raiva, às vezes você tem que estar num momento, às vezes tem que estar no outro, e os dois têm que fazer isso junto. Ele tem um tabuleiro que parece um pouquinho tabuleiro de trilha, só que ele é circular, e aí você vai jogando as cartas para mover a sua peça ali e chegar no local desejado. Então, assim, é difícil explicar porque ele é bem abstrato, mas eu achei a concepção dele ali bastante interessante. E o jogo no manual, inclusive, incentiva, assim, conversar, mas não pode falar sobre o jogo. Então você não pode falar sobre estratégia, pode falar sobre nada, na verdade, em relação ao jogo. Ah, faz isso, faz aquilo, pega essa carta, mas ele incentiva que enquanto você joga, você vai tendo conversa sobre a vida. Então que seja um jogo ali mais de conexão realmente do que efetivamente... Assim, a parte lúdica dele é pra unir as 2 pessoas que estão jogando. Então achei ele bastante interessante, um conceito bem legal. Como jogo, assim, honestamente eu não sei, mas o conceito dele eu achei bastante interessante. E eu não consegui nem pensar necessariamente qual filme ele seria. Seria, como eu falei, um filme meio clássico, meio poético, meio filme mudo, assim, dos anos 50, de um casal que tá buscando ali consertar uma relação. Não sei se você tem uma ideia de ator ou atriz pra isso, você que é o nosso amante maior de cinema aí, Douglas. Eu fiquei pensando, inclusive, fui pesquisar sobre o jogo aqui, tô vendo umas imagens dele. É um jogo bonito, inclusive, né? Umas artes bacanas nas cartas aqui. Mas fiquei imaginando, assim, um filme meio noir também, você falou, meio... então, em preto e branco ali, você pode pegar, de repente, sei lá, um casal... Você acha que um casal mais velho ficaria mais legal? Tipo um Meryl Streep, por exemplo, tipo, fazendo o papel da mulher. Então, Era interessante, de repente, 2 mulheres, uma coisa diferente, trazer essa questão no ar anos 50, mas com uma roupagem mais moderna, né? Que casal não é só homem e mulher, então seria interessante também. Pensei na Nicole Kidman agora também, inclusive, não sei se seria legal, que ela já tá mais consolidada também, né? Acho que você falou da Meryl Streep, de repente
a Meryl Streep com... Como que é o nome daquela atriz, cara? Me veio na cabeça uma atriz que fez o troca de papel da mãe e filha lá, cara. Como é que era o nome dela? De Sexta-feira Muito Louca, né? Isso, da Sexta-feira Muito Louca, exatamente. Billy Curtis. Isso, nossa, ela junto com a Meryl Streep ali num casal diferente ali. Aqueles filmes bem experimentativos, sabe? Que você falou, não vai ter fala, que vai ser uma coisa muito mais ligado à emoção dos personagens do que a um romance mais comédia, um romance mais acelerado. Ia ser um filme interessante, né? O jogo realmente parece legal na sua proposta de ser diferente. Talvez não seja um baita jogo, mas é um jogo muito interessante mesmo. Como o Arthur falou, né, tem alguns romances que às vezes são mais sérios, alguns romances que são um pouquinho menos sérios, e tem filmes que já são sérios como um todo, podem ter romance ou não, que são os filmes de drama. Então os filmes dramáticos, eles vão aprofundar ali conflitos emocionais, relacionamentos complexos entre personagens, se podem ou não ser casais, então eu acho que as coisas às vezes conversam, né? A gente falou de romance, tem comédia romântica, tem drama romântico, então tem subgêneros que a gente não vai abordar aqui. Mas o filme dramático como um todo, ele vai falar ali de amor, de perda, de injustiça e muito voltado a crescimento pessoal, ao dilema moral, a gerar algum tipo de empatia, reflexão no espectador, até mesmo revolta. Então ele vai realmente procurar mexer ali mais com as emoções. Eu pensei numa coisa um pouco diferente, peguei no Love Letter, que é um jogo mais engraçado, ele é um party game, mas eu pensei se talvez desse adaptar ele pra um drama, porque no Love Letter ele não tem uma história, né? Mas ele é um jogo que, teoricamente, é você tentando chegar até a princesa, né? Tentar entregar cartas e convencer ela e estar junto dela. Talvez desse pra fazer um drama, porque são muitos personagens envolvidos. É a princesa, o príncipe, o rei. E aí, então, talvez um drama trabalhando em cada personagem. Eu não sei como é que eu faria isso, porque o Love Letter ele é um jogo engraçado, mas talvez pensando um pouco diferente aí. Realmente diferente. Também não consigo imaginar muito, mas seria um drama de época. Com certeza. Até porque no Love Letter tem aquele esquema, me corrija se eu estiver errado, tá, Arthur? Eu acho que eu joguei ele uma vez com vocês, foi do Star Wars, aquele que você vai matando os personagens, não é isso? Isso, não necessariamente matando. A ideia do jogo seria que você chegar até a princesa, só que você não conseguiu. Alguém descobriu o seu trama no meio, entendeu? Então, eu tava indo tentar lá conversar com a princesa, só que chegou na hora e o guarda me viu. E aí, então, a minha ideia de falar com ela já não deu certo. Conseguir lá o favor dela não deu certo. Então, talvez essa ideia de você, um personagem procurando esse contato, essa pessoa, e todo mundo em volta não deixando, e no final, talvez, a princesa não queria, não sei, alguma coisa nesse sentido. Me remeteu a um Romeu e Julieta aí, né? Amores impossíveis, um negócio meio assim, final trágico, os dois amantes morreram, sei lá, umas pegadas. E eu fiquei pensando justamente isso também, as pessoas atrapalhando você, e aí você tenta fazer um plano legal e vem um soldado e te atrapalha, ou tem aquele rei que é mais manipulador e tipo não gosta de você também, bem Romeu e Julieta mesmo. Fiquei pensando inclusive o Orlando Bloom sendo o ator principal pra esse filme assim, porque acho que tem uma cara meio de filme de drama, meio romance com ele, mas foi uma boa escolha, Arthur, achei bem interessante, foi falando assim, foi imaginando também todas as possibilidades aí, achei bem legal. Subverteu, né? Pegou uma coisa que tá mais ali puxada pra comédia e fez o drama. O drama que eu escolhi, esse é drama mesmo. Nossa senhora, o jogo é triste por si só. Isso eu tive a oportunidade de jogar, não é um jogo fácil de encontrar, mas eu tive a oportunidade de pegar emprestado uma vez aí com um amigo. E é o Freedom Underground Railroad. Ele é um jogo cooperativo, pautado ali bastante nas cartas, que tem inclusive personalidades reais, que é libertar ali os escravos do sul dos Estados Unidos no momento da abolição da escravatura. Então você vai passando por várias épocas, na verdade, por 3 momentos históricos dos Estados Unidos e essa questão da abolição da escravatura acontecendo, e você vai pegar esses escravos e levar ali por umas rotas que tinham até o Canadá. E, bom, só por aí o jogo já é extremamente triste, e as escolhas que você tem que fazer, como são escolhas pesadas, porque você precisa conseguir recursos com o apoio dos abolicionistas, recursos financeiros para custear suas viagens, e você precisa libertar os escravos também, só que você não vai conseguir libertar todos, então eventualmente escravos vão falecer, e você vai ter que fazer uma escolha de deixar, tem um limite do quanto você pode deixar que eles morram antes que você perca o jogo, só que é muito difícil você separar ali tematicamente isso, então vem
vem na cabeça, cara, eu tô deixando gente morrer ali na mão de donos de escravo, o negócio é muito pesado, assim, e aí a estrutura do jogo ela é bastante interessante, você tem um sistema de caça ali, né, feito pelos captores, que você tem que evitar, onde você joga um dado, e aí sai um símbolo, e de acordo com o símbolo vai andar o captor, e você tem que ficar fugindo deles e levando os escravos pelas rotas, então assim, é um jogo muito interessante, é um jogo mecanicamente muito gostoso de jogar, mas eu não conseguiria jogar ele muitas vezes. Eu fiquei bem abalado, assim, é um jogo que foi muito difícil de separar o tema realmente da estrutura lúdica dele, faz você ter uma reflexão do que tá acontecendo e todas as partes, a arte dele também, né, com as cartas ali, então é um jogo bem pesado e seria um drama histórico bem forte ali, nível, sei lá, nível Oscar, realmente, eu não consigo nem pensar muito sobre, porque me deixou bastante pesado quando eu joguei 2 vezes, e as 2 partidas eu terminei bastante pesado, porque as escolhas que você faz é muito difícil você separar que você tá deixando cubos morrerem e não pessoas morrerem efetivamente. Então, bastante complicado. Você que é historiador, já ouviu falar do jogo, Arthur? Já ouvi falar, ele é um jogo também que é bem polêmico, né? Sobre a sua forma de interpretação, sobre como ele é feito, realizado. Tem até algumas discussões sobre algumas pessoas da comunidade negra dos Estados Unidos que comentam um pouco sobre bem representado ou não. Mas de forma geral, acho que ele é um jogo bem recebido. Ele serviu um pouco pra explicar como uma ferramenta de ensinar sobre esse período, ensinar de uma forma mais respeitosa sobre o que aconteceu, como aconteceu, né? Fora além das mecânicas. Então eu acho que é um jogo que transfere um drama histórico, um drama de uma população que foi subjugada a um status de não humanidade e se tornou um produto. Então eu acho bem interessante a proposta do jogo, né? Infelizmente eu não tive a chance de jogar, mas eu acho interessante o que ele traz. Cara, pensei aqui em Green Book, que é bem pesado também, nos Estados Unidos, em que o racismo, o preconceito ainda era muito forte, né? Ainda tinha escravos também e tal. O personagem principal ele tá viajando pelo sul dos Estados Unidos, que é uma região que já tem um preconceito muito mais acentuado também. E ele é um artista muito conhecido e tal. Bom, enfim, ele sofre muito preconceito no filme. Pesquisem, que é um filme muito bom, mas eu recomendo. Ele é de 2018, ele chegou a ganhar o Oscar, inclusive, em 2018. Tem 12 anos de escravidão também, que é um filme que é bem emocionante também. Mais ou menos aí todo o sofrimento, né, do povo negro nesse período. E é isso, cara, me emociono muito com filmes assim. Inclusive, Green Book, eu chorei bastante no filme. Eu sou chorão, tá, gente? Inclusive, também eu me emociono em filmes. A gente brinca assim, né? Eu e o Davi, inclusive. O Arthur falou que o Davi não tem coração, mas o Davi é uma pessoa que chora em filmes também, tá, Arthur? Então, as nossas esposas ficam tirando sarro da gente, inclusive. Ah, você tá chorando aí? Pô, eu choro mesmo. E Green Book tocou bastante. Aí você tem uma série de atores negros que poderiam interpretar. Aí você tem a Viola Davis, que é uma excelente atriz. Você tem Denzel Washington, você tem Morgan Freeman, enfim. Elenco não falta aí. E realmente seria um filme que eu com certeza iria no cinema assistir. Ó, a minha escolha foi um jogo que, pra quem eu já contei isso, assim, foi a melhor experiência que eu tive no board game, inclusive, que se chama O Dilema do Rei. É um jogo bem de narração, como eu já disse, eu gosto bastante de jogos de narrativa. Esse me pegou demais. Esse a gente jogou no nosso grupo, eu, o Davi, o Jonathan e o Paulo. Sensacional o jogo, as escolhas que você faz, tipo, cada escolha vai interferir 2 ou 3 partidas à frente. Você nem imagina como essa escolha vai repercutir, inclusive, também. É um jogo que ele tem um sistema de pontuação, tem uns métodos para você tentar manipular ali para que o final da rodada termine de maneira que te beneficie mais, mas em alguns momentos, ou na maioria deles pelo menos, a temática para mim era o que pegava mais. Vai fazer mais sentido esse tipo de escolha, não pela minha pontuação, mas porque tematicamente falando, vai ficar mais interessante. E é aquilo, né? Tipo, você tem alguma coisa acontecendo, nós somos os conselheiros, tem o rei, e nós vamos debater ali, tentar chegar num consenso. Às vezes é difícil, né? Você usa as fichas de influência, inclusive, para tentar convencer os outros jogadores. A que decisão você tomar? A capa do jogo, inclusive, tem lá o personagem do rei, né? Sentado no trono. Me lembra o Sean Ben, que fez o Ned Stark em Game of Thrones. Eu acho que tem tudo a ver no papel de rei, inclusive. Aí você não precisa, apesar de ser um jogo Legacy, eu fiquei imaginando assim, você não precisar necessariamente trocando os reis. Talvez fazer isso uma vez só no jogo para deixar um pouco da temática ali presente, mas deixar um único rei ali e as consequências acontecendo das escolhas dos conselheiros e tal. E no final, não vou dar spoiler do final, inclusive, né? Quase que eu dei spoiler do final do jogo. Joguem, gente. Quem tiver oportunidade, jogue, que eu acho um jogo... Pra você que gosta de jogo narrativa, é um jogo sensacional.
Só tem um problema na escolha do personagem principal, porque ele sempre morre, né, esse ator. Ele morreu como Boromir, ele morreu como Ned Stark. Poderia morrer no Dilema do Rei também e assumir no final do filme. O Douglas, o Paulo, já eles falam que foi a melhor experiência deles com board game e tal. Eu achei uma boa experiência, é um jogo bem legal. Também recomendo que joguem, até pra eu que não sou um público de jogos narrativos, esse foi uma exceção, eu gostei dele. Mas é um jogo narrativo, então ele não teria como ser a melhor experiência que eu tive com board game. Mas é um jogo bem legal, é difícil falar dele sem dar muito spoiler, então não vou ficar detalhando muita coisa aqui, mas eu só deixo pra quem for jogar o Dilema do Rei que é jogar não pensando em pontuação. Realmente é um jogo que você tem que pensar em imergir ali na história, se divertir, fazer brincadeira, fazer negociação, tramar uns contra os outros. A gente tem muitas histórias boas dessa questão de um tramar com os outros, de que levava de uma partida para outra. Gerações e gerações minhas foram fadadas ao fracasso por algumas coisas ali que eu fiz. Mas é isso, assim, acho que a história que ele conta é muito legal, é muito divertida, é muito bem estruturada. É uma pena que ele deu uma flopada grande no Brasil. Assim, uma pena foi possível a gente jogar porque ele caiu o preço, senão acho que a gente não teria comprado, né? No jogo que tava muito no nosso radar, mas impede que chegue o Dilema da Rainha. Eu queria bastante ter, depois de jogar o Dilema do Rei, fiquei com bastante vontade de vivenciar também aí o Dilema da Rainha. Acho que eles melhoraram um pouquinho mais o sistema ainda. Seria bem interessante ter essa oportunidade. Quem sabe um dia a gente não consegue aí, mas inicialmente acho que vai ser um pouquinho mais difícil. De qualquer forma, um jogo bem legal, uma baita experiência realmente diferente do que eu já tinha acostumado. A gente jogava 2, 3 sessões ali, né, por noite, porque realmente a gente foi semana a semana, só jogava isso. Ele pegou uma imersão muito forte em todo mundo e ele já é, por si só, uma história muito legal, né? Então, realmente ele tem um roteiro interessante. Daria vários filmes ele também, daria uma série também, nível Game of Thrones ali. Saindo desses temas pesados, então, vamos entrar em algo mais leve, vamos entrar, aliás, no mais leve possível, comédia. O gênero comédia tem como objetivo principal divertir o público, provocar riso. Isso pode ser alcançado de diversas formas, então humor verbal, sátira, pastelão, situação absurda, personagem engraçado. O jogo que eu escolhi aqui, ele seria bem Sessão da Tarde, essa é aquela chamada tipo 4 amigos estão no shopping atrás de suas armas, um guerreiro, um mago, um elfo e um bárbaro, porque é o Magic Maze. E o Magic Maze é basicamente isso, assim, 4 seres medievais, de repente estão dentro de um shopping, atrás das armas, ninguém pode falar, é um party game, tá todo mundo tentando chegar na saída, em silêncio, um batendo aquele peão na frente do outro ali. Então, pra quem não conhece o jogo, você vai abrindo as salas, e aí cada um tem um papel. Então tem uma pessoa que só pode mover pra direita, outra só pra esquerda, outra só pra cima, outra só pra baixo. De repente você não pode se comunicar e você precisa fazer com que aquela pessoa que precisa ir pra direita saiba que ela precisa ir pra direita. E você fica batendo aquele pino na frente dela, bate, até ela perceber que é ela e fica aquela zoeira. Então Magic Maze pra mim seria o ápice da comédia absurda e pastelão total, Sessão da Tarde. Cara, acho que tem tudo a ver. Quando você colocou ele na lista, eu fiquei pensando, mas como é que seria o Magic Maze, assim? Mas aí você começou a contar e eu fiquei, porra, tipo, deve ser muito engraçado isso mesmo. Tipo, eles todos atrapalhados, tropeçando, querendo não fazer barulho. E aí tem aquelas câmeras de segurança ali também tentando, né, flagrar eles ali, tentando roubar e tal. Já imaginei, tipo, um Will Ferrell, um Ben Stiller também da vida, um Adam Sandler fazendo um dos papéis ali pra deixar a comédia mais pastelona ainda. Acho que tem tudo a ver também, foi uma boa escolha. Já joguei, já tive, inclusive, e ele é um jogo que é uma grande comédia, né, cara? Porque a proposta do jogo é meio absurda. Os heróis, eles perderam os equipamentos numa masmorra, e aí eles decidem ir pra um shopping roubar, né? Então, a proposta do jogo é absurda, o jogo em si é muito engraçado, fica essa apontação de dedo, essa gritaria, esse desespero, sem poder falar, sem poder apontar, então, realmente é uma baita de uma proposta de comédia. Então, eu escolhi um jogo aqui que não tem no Brasil, que é o Unfair. O Unfair, ele é um jogo em que você vai estar criando um parque temático do jeito que você quiser e a custo de qualquer coisa também. Então você pode criar um parque misturando temáticas como parque de diversão de piratas, de robô, de vampiro, de ninja, de gangster. Então você mistura tudo isso através das cartinhas. E o legal do jogo, porque ele chama Unfair, ficaria como injusto em português. Porque os outros jogadores podem jogar cartas que vão te atrapalhar. Então, por exemplo, o jogador pode jogar uma carta em que ele vai contratar vândalos para irem destruir o seu parque. Vai usar uma carta para
fazer com que o inspetor vai lá e feche uma distração sua. Então fica essa coisa desse pega pra capar aí, um atrapalhando o outro. Você olha no final, seu parque de diversão, ele é um amalgamato de coisas. Então achei que daria talvez um filme de uma competição entre parques de diversão. Bem sessão da tarde. Eu adoro esse tema de parque de diversão, assim, de videogame. Eu gostava bastante daquele Sim Theme Park. Aí eu gosto muito do Ilha dos Dinossauros também, que você monta um parque. Aí o jogo do Switch também, do dinossauro, não lembro o nome, mas que você monta o parque dos dinossauros. Eu gosto muito desse negócio de montar parque, de lidar com o visitante. Acho que seria bem legal um filme desse também, que você tem parques diversos, sabotagem. Ia ficar um negócio bastante interessante. Então, curti a sua sugestão. O jogo que eu escolhi para um filme de comédia é um jogo nacional, então seria do cinema nacional ali. Acho que seria interessante também a gente pensar o cinema nacional adaptando jogos. E é o Jester. Na história do jogo, o bobo da corte morreu, e aí nós somos aspirantes a um novo bobo da corte. Então, até o slogan do jogo é tipo: o rei dos bobos será o bobo do rei. Acho que tem tudo a ver, assim, você imaginar os personagens ali interagindo no teatro, fazendo suas apresentações, aparecendo nas guildas, como tem no jogo também. E aí você visitando os professores ali, tentando ter aula de malabares ou tentando aprimorar sua técnica na música, levando ali pro rei alguns visitantes para tentar ganhar um pouco mais de prestígio. Acho que teria tudo a ver, assim. Acho que até pensando aqui você deixar o personagem do rei sem saber quem é o rei, né? Tipo, o rei nunca se revelar e tal. E aí você ter, tipo, de repente um Fábio Porchat, um Thiago Ventura, alguém que é um ator já, ou um comediante consagrado ali, para poder até trazer mais público também, tipo, porque imaginando um Igor Guimarães sendo um bobo da corte ali, com todo o jeitão dele engraçado também de fazer as apresentações e tal. Enfim, eu acho que tem tudo a ver. Tem no jogo, pra quem jogou, tem aquela mecânica da peste negra, né, que vai matar os ajudantes. Acho que você tira isso, deixa um pouquinho mais leve mesmo. Seria a ideia de ser uma comédia bem leve mesmo, bem cheia de humor ali, mas tentar não ser tão pastelão. Cara, você falou do Fábio Porchat, eu tava pensando nele pra ser o rei. E eu tava pensando no Jester, né? No Bobo da Corte, ser o Matheus Natchergali, acho que é o nome. Aquele cara que fez o Alto da Compadecida. Tudo a ver também, seria ótimo. Cara, ele ia ser muito engraçado como Bobo da Corte. Ele já tem aquele jeito muito engraçado. Ia ser muito bacana esse filme, cara. Então, o Jester eu gosto bastante, inclusive. Eu não esperava muito, assim, acho que, não sei porquê, acho que não por ser nacional, coisa do tipo, que eu gosto bastante de jogo nacional, mas acho que o tema dele achei legal, mas quando eu vi uma gameplay há muito tempo atrás, achei que não tinha tanto a ver, assim, comigo e tal. E aí, quando você pegou ele e a gente jogou, eu achei aquele esquema de seleção de cartas, de ação dele por cartas, muito, muito bom. Eu só não gosto mais do Jester porque eu acho ele um pouco agressivo naquela parte que você vai atacando as pessoas com as coroas, né? Que você gasta as coroas pra poder fazer ações de ataque contra outro jogador. Que eu gosto de jogos de treta e eu gosto de jogos euro, mas essa mistura dos dois, quando você se prepara, alguém vem e ataca você, me incomoda um pouco, mas essa parte eu não gostei tanto. Mas o jogo em si, ele é bem legal, ele é muito bem estruturadinho, realmente eu gostei bastante do Jester aí. Bom, agora a gente vai para ficção científica. Os filmes de ficção científica, eles exploram possibilidades futuras, avanço tecnológico, viagem espacial, vida extraterrestre. Então esses conceitos que são imaginários de uma forma mais puxada ali para a ciência de alguma maneira, não como terror, por exemplo, que a gente falou do sobrenatural. Então ele também vai ter algo que é fora, que é imaginativo, mas mais puxado para a ciência. Eles frequentemente levam questões ali também sobre a natureza humana, a sociedade, consequência do progresso científico, então podem trazer esse ponto da reflexão, meio que do homem versus máquinas, homem versus criaturas, ou o homem versus ele mesmo destruindo o planeta. Bom, eu escolhi um jogo que eu gosto muito, que é o Eclipse, o segundo Despertar da Galáxia. Ele tem todo esse setting de sci-fi, tecnologias e naves de guerra espaciais. Eu escolhi ele por causa que no jogo você vai ter no tabuleiro central uma coisa chamada Centro Galáctico. E esse centro é super difícil de destruir e você ganha um monte de ponto. Mas o que eu imaginei num filme de sci-fi? Um grupo de pessoas ou um personagem que tem que navegar dentre essas diversas civilizações alienígenas que estão surgindo e dominando e se guerreando e fazendo alianças. E de alguma forma esse personagem principal teria que chegar até o centro galáctico pra fazer alguma coisa. Então eu pensei mais assim nesse setting dessas raças diferentes, dessas espécies espaciais que guerreiam de forma diferente, né? E o próprio jogo também tem uma coisa muito interessante, é que vão ter naves dos antigos que eles falam, que são outras civilizações
que já lutaram, mas meio que não existem mais. E eles atrapalham esses antigos. Vão atrapalhar as expansões do universo. E aí tem essa coisa meio misteriosa de uma civilização passada, que é milenar. Então não sei, eu pensei mais nesse setting sci-fi. Cara, eu gostei do Eclipse bastante. E esses jogos tipo Eclipse, Twilight Imperium, tem total pegada pra fazer uma série, um filme voltado ali pra criar um universo mesmo. Então, Battlestar Galáctica, Star Wars, esses universos que tem várias raças, essa parte política. Então, super imagino o Eclipse sendo um desses universos. O universo já existe, na verdade, ele ser trabalhado em algum filme. E aí você realmente falando sobre essa questão da exploração e das raças de alguma forma conversando e tendo a troca ali de mercadorias, mas também a parte da traição, acho que ia ser super interessante. Então eu gosto desse tipo de filme, gosto desse tipo de temática, e o Eclipse tem tudo a ver pra... Com certeza daria certo pra caramba. Bom, seria um filme de George Lucas e Steven Spielberg de novo também? Com certeza. Eu acho Star Wars até um pouquinho galhofa, acho que tem que ser uma coisa mais séria, sabe? Então acho que o Spielberg talvez entrasse mais. Uma pegada mais Duna ali. Talvez, uma coisa mais... coisa assim. Bacana. Bom, e é isso, né? O cinema tá cheio de roteiros de sucesso. A gente citou aí Star Wars, né? Duna, entre outros que abordam esse tema, civilizações, avanço tecnológico e tal, que teria tudo para dar certo também, eu acredito. Bom, a minha escolha é o Ame-o ou Eu tô no meio, Odeie-o, Nem amo nem odeio. ou Ok. Terraform Mars, que é meio que o que é o divisor aí. Bom, assim, falar que a ideia aqui, uma das ideias do nosso podcast, desse episódio, né, fazer essa brincadeira, pensar nos jogos que dariam bons roteiros, mas também, ao mesmo tempo, para algumas opções, né, pensar em filmes, trariam novas pessoas para a comunidade, aí conheceriam o board game através do cinema, né? Eu acho que Terraform Mars é o melhor exemplo para isso, assim, tipo, é um jogo que atrai bastante público, é um jogo que vende bastante. É aquilo, né? Eu também estou meio neutro pro jogo, assim. Joguei umas partidas, gostei de umas, não gostei tanto de outras, enfim. Mas o roteiro tá pronto, né? Um futuro muito distante, corporações desenvolvendo Marte ali, e aí você pode ter Christopher Nolan na direção, aí você coloca Mark Wahlberg, que já fez Perdido em Marte, ele vai ter tudo a ver. Mark Wahlberg não, Matt Damon, na verdade, né? Mas põe Mark Wahlberg também, põe Leonardo DiCaprio, põe todo mundo que o Nolan gosta de trabalhar, pra ficar um roteiro legal, um filme legal também. Cara, eu fico imaginando, além de todos os problemas ali pra terraformação, né? Tipo, igual aparece nas cartas ali, cai um cometa ali, cai um meteoro, ou tem alguma não enchente, né? Tem umas queimadas, se não me engano, na verdade. Bom, tem umas cartas de projeto que vão atrapalhar ali a terraformação. Você também ter as próprias corporações ali agindo meio nas sombras também. Então, além de toda a ficção científica ali da exploração de Marte, você ainda ter um pano de fundo político daquela corrida capitalista e com algumas rasteiras, algumas coisas e tal. E aí já fiquei imaginando assim também aquele sucesso que tá tendo de cena pós-crédito, depois que subir as letrinhas ali, aparecer ali o Matt Damon, por exemplo, falar, tipo, chame a equipe ali de volta que a gente precisa resolver uma nova missão. Vamos para a Expedição Ares. E aí acaba aí, tipo, pra quem conhece, vai falar, puta que pariu! Cara, eu fiquei bem empolgado, assim, eu acho que daria muito certo. O filme eu acho que seria de sucesso e atraria a gente pro Eu só tenho uma coisa, né? O filme não pode demorar tanto todas as quanto o ideias jogo. que eu tive Tem aqui, que ser um essa pouquinho foi a que eu mais rápido, curti. eu acho. E eu acho também que, mesmo que já tenha sido feito Perdido em Marte, tem que repetir a trilha sonora do David Bowie pra esse filme aí. Não tem outra trilha, cara. É muito bom. Tinha que ser o Perdido em Marte 2, cara. Pode ser, Porra, Perdido em demais, Marte nossa, Terraform tudo Mars, a ver. porque agora você tem as corporações. O Matt Damon foi lá e colonizou e começou a parte da colonização, e agora as companhias vão lá e vão arregaçar o planeta. É isso, cara. É a parte 2, só que linkando com o board game. Ó, eu acho até que dá pra fazer um esquema até melhor, ó. A gente faz o Perdido em Marte primeiro On Mars, depois o Perdido em Marte Terraform Mars. Acho que faz mais sentido na história aí, hein? Porque o On Mars é mais o início da colonização. Olha aí. E aí o Terraforming já é mais colonizado, né? Mais terraformado. Terraformado.
Falando um pouquinho aí sobre o jogo, eu sou meio. Eu gostei do Terraform Mars, não achei essa Coca-Cola toda, também não achei ruim como as pessoas acham, então eu topo jogar, mas também não acho ele esse super jogo que todo mundo fala. Eu sei que tem muitos haters, é um jogo que as pessoas são realmente muito apaixonadas ou desapaixonadas por ele, mas eu tô bem ali no meio. É um joguinho gostoso, eu gostei mais da versão Expedição Hades. Ele eu acho mais gostosinho do que o original, pra falar a verdade. Não joguei o dados ainda, mas de qualquer forma é um jogo legal. A minha escolha de filme de ficção foi o Android Mainframe. O Android Mainframe ele faz parte daquele mundo que é Cyberpunk, que é o mundo Android, então tem alguns jogos nesse mundo. Você tem o próprio Android, que foi o primeiro, tem o LCG, o Android Netrunner, tem o Infiltration, você tem alguns livros, HQs e tem o New Angeles também. Alguns board games e um LCG. O LCG é o mais famoso, que é esse Android Netrunner, não chegou no Brasil, mas tem bastante amantes aí dele. E ele traz essa questão também de megacorporações num futuro distópico, onde essas corporações dominam ali o mundo, e você tem androides e biodroids, que são clones, então você tem esses robôs e clones com livre-arbítrio, tudo isso nessa cidade Nova Angeles, e você tem os Netrunners, que são hackers meio revolucionários ali, então eles estão buscando atacar essas corporações, e o jogo Android Mainframe, ele é um mais abstrato, talvez, dessa linha, que você é um hacker, só que você tá querendo entrar num mainframe ali de um banco pra roubar, só que ele vai ser uma abstração. Ele lembra bastante aquele jogo de pontos que a gente jogava às vezes no colégio ali, que você coloca pontos, vai fechando quadradinhos, e aí você vai usar cartas ali pra fazer ações, pra fazer alguns estilos de sequência com palitinhos num tabuleiro e fechando os quadradinhos e ganhando pontos. Então eu gosto bastante desse tipo de jogo abstrato. Não cheguei a jogar também o Android Mainframe, mas fiquei bastante interessado. Ele me lembrou bastante a estrutura do Tacticalar, que você vai também fazendo alguns padrões ali visuais com as cartas e vai ganhando pontos. Então ele traz um pouquinho disso também. E ele tem uma parte de habilidades especiais, então cada um dos hackers tem 5 cartas especiais, algumas habilidades específicas que vão deixar também as partidas diferentes. Ele vai jogando aí de 2 a 4 jogadores, mas eu imagino que deve ser um jogo bem gostoso pra jogar em 2 mesmo, aquele jogo de hacker contra hacker, você tentando fazer os quadradinhos, o jogo parece ser bastante rápido, então é um jogo que eu tenho bastante interesse de conhecer. E essa parte de mundos distópicos, uma estrutura meio cyberpunk, combate às corporações, os hackers, me lembrou também uma pegada um pouquinho V de Vingança, então viria algo também trazendo bastante essa questão meio idealizadora ali, de mudança estrutural no planeta, reflexões. O que vocês acham? Cara, não conheço o jogo, mas só de você falar assim, eu fiquei imaginando aquele filme muito bonito, sabe? Com muita informação na tela, mas não aquela coisa cansativa, tipo meio... Quem assistiu aí é Alita, Anjo de Combate, ou Ghost in the Shell também. Tem toda aquela... Ghost in the Shell acho que é um exemplo até melhor, inclusive, né? Porque também tem o esquema da espionagem, enfim, né? Tipo, você falou das corporações que poderiam ficar uma tentando atrapalhar a outra e tal. Mas eu acho que tem tudo a ver também com cinema, com adaptações aí de sucesso também. Foi uma boa escolha. Eu acho esse tipo de distopia pouco trabalhada de uma forma crítica, eu acho que poderia trazer bastante. Porque quando a galera vê esses mundos cyberpunks, esses mundos do Android, etc., o pessoal sempre fala, nossa, que legal, olha quanta luzinha. E pouco se pensa sobre a crítica que se faz nesses filmes, né? O poder das megas corporações, ao limite da humanidade, até onde se vai pela ciência, pelo poder. Então acho que seria interessante discutir esses assuntos. Até porque estamos cada vez mais próximos disso. Mais perto. Então, o limite da ficção e da realidade está também cada vez mais próximo. Então, realmente, são coisas para pensar. Bom, gente, então agora a gente vai falar aí de um subgênero da ação, de certa forma. A gente não tá falando de subgêneros, mas por que subgênero a gente tá trazendo? É o faroeste, né? O western, aquele que é ambientado no oeste dos Estados Unidos. Geralmente apresenta ali cowboys, pistoleiros, xerifes, duelo, aquela paisagem árida, civilização ali contra a selvageria. Então temas de justiça, honra, meio preto no branco, né? O herói e o bandido. E esse tema ele foi muito forte, o subgênero foi muito forte na década de 30, 60. Então ele realmente foi um ápice do cinema, era um gênero que era muito presente ali nos filmes americanos e depois outros subgêneros. Então você tinha o western pastelão, o western italiano, né? Aquele macarronada, western, acho que é o nome, alguma coisa nessa linha. E realmente tinha programas de TV, então é um subgênero que por mais que seja algo relacionado à ação que a gente já falou, vale a gente trazer pela importância que ele teve no cinema, principalmente aí americano, mas que influenciou bastante a gente aqui também. Bom, a minha escolha pro gênero faroeste foi um outro jogo nacional, chama
chama Chaparral. É um jogo que se passa ali no Velho Oeste, né, nos Estados Unidos. E aí você vai ter personagens, você vai poder jogar influenciando outros personagens do jogo para tentar pegar ouro, fazer a mineração, né, construir a ferrovia. Então vai ter também a parte da fazenda ali, você pode tentar cultivar porco, tem cavalo, ovelha, se não me engano também. Então ali, tudo assim você vai fazendo as ações para tentar ganhar mais pontos de vitória ali e tal. Mas acho que você consegue fazer isso num filme pensando justamente isso, tipo, chegou o forasteiro ali e vai tentando conhecer os personagens da cidade, né? Vai tentando ganhar um pouquinho de influência com eles. Aí depois chega um outro que também vai tentando influenciar outros personagens ali. Em algum momento vai chegar uma diligência, igual chega no jogo também. E, enfim, e apesar de se passar nos Estados Unidos, como é um jogo nacional, eu fiquei pensando justamente no elenco ali nacional. Eu acho que o Falcão, acho que tem tudo a ver com esse tipo de filme também, né? O cantor e meio ator também ali. Acho que ele tem esse papel meio turrão, jeito de falar com sotaque ali, mais puxado pro nordestino também. Acho que tem tudo a ver com ele. E aí, pra quem jogou o jogo, tem um dos personagens, que é o banqueiro, que ele é igualzinho o Neil Patrick Harris, que faz o Barney em How I Met Your Mother. Se desse pra chamar ele pra fazer o banqueiro, acho que teria tudo... Tipo, é igual o Barney... disfarçado de banqueiro, assim, acho que tem tudo a ver também. E o roteiro geral do filme acho que seria meio que isso. Tem a parte do beco lá também, pode ter uns tiroteios e tal, mas bem faroeste, clichêzão. Esse seria um faroeste clichêzão mesmo. Eu só corrigir aqui, eu falei macarronada western é espaguete, mas de qualquer forma tá relacionado. Eu traduzi o termo. De qualquer forma, fui pesquisar aqui e me corrigir. Outro que o Macri mandou muito bem, eu gostei bastante do Chaparral. Depois de jogar o GS, eu já fiquei com uma expectativa maior aí nos jogos do Macri, então a gente foi jogar o Chaparral, achei bem legal. Ele também é um jogo que é bem tretozinho, assim, mas aí a treta dele não me incomodou. Acho que no Jester, como é só direcionado num pedaço, parece que você tá construindo, alguém vai lá e meio que te derruba, mas no Chaparral isso é meio presente, tem controle de área e tal. Eu gostei bastante também, achei outro jogo que tem algumas mecânicas nada, nossa, super novo, mas muito bem alinhadinhas e traz realmente uma composição bem diferente. Então eu gostei bastante do Chaparral também. Interessante essa ideia de trazer o Falcão, cara, nossa. Na hora que você falou, fiquei rindo aqui, porque a gente só... Aí realmente vai virar um faroeste meio comédia, mas de qualquer forma, uma ideia interessante. Bom, eu escolhi um jogo que é o Bang Dice Game, né? Pra quem não conhece, é um jogo bem festa, bem party, que joga acho com até 8, 7 pessoas, 6, não sei. Enfim, e aí ele é um jogo que vai trazer esse setting do faroeste. Então você vai ter papéis escondidos, e aí você vai poder atirar ou ajudar as outras pessoas a recuperar a vida, né? O único papel que a gente sabe quem é o xerife, mas você não sabe quem é o ajudante do xerife, que quer deixar o xerife vivo, você não sabe quem são os bandidos que querem matar o xerife, e você não sabe quem é um renegado que tem que ser o último a sobreviver, matando o xerife no final. E eu acho que daria um filme bacana, principalmente porque seria legal tratar essas ideias dos papéis. Então todo mundo sabe quem é o xerife, mas no filme você não sabe quem é o vilão, quem é o renegado, quem é bandido, quem é ajudante, e fica naquele showdown, assim, naquela coisa, na tensão, utilizando esse setting do Velho Oeste. E pra mim, no final, quem devia ganhar seria o renegado, devia ganhar no final, num grande drama, numa grande revelação. Inclusive o Pedro Pascal podia fazer o papel do xerife. Pô, ele tá em alta, né? Ele tem tudo a ver com esse papel. Exatamente. Nossa, tudo a ver, cara, tudo a ver. O Bang, ele é bem divertido realmente nessa parte de papel oculto, ele é muito rápido, eu não joguei o Bang de cartas, mas falam que ele é demorado e tal, eu acho que o Bang Dice faz tudo certinho que ele precisa fazer, assim, é muito rápido, tem eliminação de jogador, ok, mas ele é muito rapidinho, você joga uma partida atrás da outra, e é um joguinho bem gostosinho pra quem curte essa pegada, e realmente daria um filme de suspense faroeste ali, né, porque realmente você fica, quem vai morrer, quem vai ganhar. Eu achei legal, não sei se caberia na ideia do Arthur também, mas eu fiquei pensando meio onde os fracos não têm vez, assim, filme que não tem herói, tipo, todo mundo é cinza ali. Tipo, Mano. Exatamente, boa, todo mundo é humano, tipo, você não consegue torcer por ninguém no filme. Porque um tá querendo ferrar o outro mesmo, tá querendo ver seu próprio lado. Acho que tem tudo a ver com esse tipo de gênero, assim, se você concordou com isso também. Eu até pensei um pouquinho melhor agora, acho que no final do filme não devia revelar quem ganhou. Sabe assim, o xerife morre, mas você não sabe se é o bandido, Nossa, se é o renegado. Eu odeio esses filmes, cara. Eu odeio esses filmes que você fica tipo, o que aconteceu? Me conta, eu sou ansioso demais. Então isso é não um dá, final velho. perfeito. Se o Davi está triste, é um final feliz, é isso.
Nossa, cara, igual o. Nada a ver com Faroeste, né? Mas já que estamos falando de cinema, A Origem, cara, assim, eu gosto muito daquele filme, mas todo mundo fica, né? Ai, será que parou de rodar? Será que é sonho? Será que não é? Esses filmes que deixam 3 pontinhos no final, nossa, cara, eu fico louco. Nossa, eu fico realmente. Acho que não sei se é aquele. Eu vi recentemente Pobres Criaturas também. Faz uma pegada meio assim, que você não sabe direito o final, ou se foi o outro também meio filme alternativo, aquele da ilha, que também faz um negócio assim. Acho que é. A ilha faz, a Não, ilha não, não, não é faz. ilha, não. É um que acontece numa ilha, mas é um filme meio da mesma época do Pobres Criaturas, mas um filme meio cult, meio fora, assim, também, que tem. Farol, talvez? Ai, não é o Farol, não. Não é aquele preto e branco, não. É um. Ah, não vou lembrar. Putz, não vou lembrar. Depois eu tento lembrar o nome do filme aqui, mas também esses filmes que ficam deixando uns 3 pontinhos me deixam louco, cara. Realmente eu fico perdido aí da ansiedade bate muito forte nesse tipo de filme. Mas bom, falando da escolha que eu fiz aqui, eu fui no jogo de Faroeste melhor que eu joguei, né? Tem outros jogos que eu não tive a oportunidade de jogar ainda, mas melhor que eu joguei. E um dos mais conhecidos também, que é o GWT, o Great Western Trail. O jogo faz muito sucesso. Tem o GWT padrão, tem o GWT que acontece nos Estados Unidos, tem o GWT na Argentina, tem o GWT Nova Zelândia. Eu joguei só o dos Estados Unidos mesmo, a segunda edição, e sou apaixonado por esse jogo. Ele é muito, muito bom. É um jogo que tem um peso que não é tão grande ali, mas, nossa, certinho, tem uma estratégia muito gostoso. Ele tem um tipo de... não é um rondel, mas é um caminho ali que você vai seguindo. E aí você vai andando com o seu cowboy, vai parando nos locais, vai comprando gado, vai fazendo as entregas dos gados, vai fazendo construção. Então ele, nossa, é muito bom. Um jogo realmente que é bem gostoso ali de jogar, de estrategizar. Não é demorado, apesar de eu já ter visto pessoas que reclamam do tempo. Aqui a gente joga super rapidinho, dá 1 hora e pouquinho, 1 hora e 10, assim. Então é muito rápido e gostoso e preenche bem aí uma noite, as 2, 3 partidas na sequência. Adoro o Great Western Trail e acho que seria aquele filme bem classicão também de western, porque você tá ali cuidando do seu rancho e tal, tem os bandidos que você enfrenta. Na versão antiga ele tinha os índios e tiraram isso, ainda bem, trouxeram uma roupagem nova, então saiu esse negócio de mocinho e indígena como se fosse bandido, e entrou ali os bandidos efetivamente, perigos também das inundações, da seca. Então ele tem tudo isso, ele tem temperos para fazer um bom filme de faroeste clássico, estilo anos 60, anos 70 mesmo. Cara, não joguei o Great Western Trail, mas também é um jogo que tem uma importância pro hobby, assim, atrai bastante gente também. É um jogo ali meio médio, né, e tal, então é aquele jogo que vai ser um pouquinho da transição também. Sim, é um filme meio comercial do Marlboro, né? Que tipo, tem o cara rodando o laço ali, o gado correndo, e aí vai ter a emboscada ali dos bandidos e tal. Já fiquei imaginando, tipo, um Chris Pratt no elenco também, um Kevin Costner, talvez, nem lembro se ele tá vivo, inclusive. Posso estar falando de O Clint Eastwood, cara, é o clássico. Então, é outro cara ali Oeste. também, exatamente. Exatamente, eu pensei nele. Eu pensei assim, o Clint, quando ele gravou aquele filme, então no Gran Torino ele já tá mais velhinho, o Clint Eastwood, mas ainda tava atuando. Eu imaginei assim, aquele cowboy fazendo a sua última entrega, aquela coisa, viagem difícil, cheio de problemas, aí ele perde gado, aí ele consegue comprar gado, então aquela coisa, sabe, de superação da viagem, com cena de trocação de tiro. Então o Clint, eu acho que ele daria um bom ator aí nesse filme do GWT. E você pode fazer, tipo, a trilogia, né? Faz o GWT normal, depois de um tempo você lança o Argentina, depois você lança o Nova Zelândia também, tipo, com atores diferentes e tudo mais, pra, se fizer bilheteria, fizer sucesso, vai seguindo, né? E o Kevin Costner está vivo ainda, gente. Não matei ninguém. Deixa eu só fazer um adendo aqui. O filme, eu tava pesquisando, lembrei o nome do filme. Lembrei não, eu pesquisei o nome do filme que eu tinha falado da ilha e tal. É O Triângulo da Tristeza, um filme de 2022 aí também, meio louco, meio esquisito, meio alternativo, mas interessante. Então ele faz um pouco de crítica ali à classe rica, aparência social, e ele, se eu não me engano, ele tem um pouco desse fim que não é bem fim, que você fica meio se perguntando o que aconteceu e tal. Então fica a dica aí também e a lembrança.
Bom, gente, agora a gente vai pra um gênero que é bastante amplo, que é o gênero de filmes de aventura. Geralmente eles vão envolver personagens em jornada emocionante, perigosa, explorar lugares exóticos, enfrentar desafios, buscar tesouro, objetos importantes, algum tipo de objetivo grandioso. Então o ritmo normalmente é bem dinâmico, ele é cheio de reviravoltas, tem inúmeros subgêneros também. Bom, a minha escolha pro filme de aventura também é um jogo brasileiro. É um jogo ali infantil, inclusive, né? Se chama Waka, um jogo onde você vai ter a Isadora Aventureira, né? Por direitos autorais, eu imagino. E aí ela tá explorando o tempo. Então, assim, eu imaginei muito, tipo, Indiana Jones ou a Arena do Tesouro Perdido, né? Com o Nicolas Cage também. Esse filme é bom, inclusive, com ele. Mais um com o Nicolas Cage, que é excelente. Fica lá dentro. E aí é isso, tipo assim, ela vai chegar num templo, e aí pra você fazer algumas referências ao jogo, né, pra quem jogou ali, puxar umas pedrinhas do saquinho, e aí você vai ter que fazer ações, puxar cartas de ação de acordo com a cor da pedra. Então vai ter desafios ali diversos, né, pra você cumprir dentro de um tempo, tem uma ampulheta, só que o jogador que tá tentando cumprir os desafios, ele não sabe quanto tempo se passou, porque o outro jogador tá escondendo a ampulheta. Eu acho que essa é a grande sacada do jogo, inclusive, assim. Você vai puxar carta, você vai ter que montar uma estrutura, ou você vai ter que procurar uma imagem ali dentro dos tiles que estão escondidos. Então eu acho que o jogo podia trazer essas representações. Tipo, ela entrar num cenário que ela precisa encontrar alguma imagem ali específica, ou ela precisar cumprir algum tipo de desafio ali de montar tipo um Tetris, alguma coisa nesse sentido. Fico imaginando inclusive Sofia Valverde. A gente tem tudo a ver, assim, até para puxar um pouquinho desse público assim infanto-juvenil. Eu acho que um jogo que é para um público ali meio infantil, que também dá para apresentar para outras pessoas e tal, você fazer um filminho ali meio comédiazinha, meio aventura, bem leve, acho que tem tudo a ver também. Eu joguei o Aka e eu não lembro. Tô tentando lembrar aqui, não. Acho que não me marcou tanto. Lembro que ele tinha uma pegada de tempo real, né? Uns desafios diferentes. Eu acho que seria uma aventura mais puxada ali, talvez, como você falou, né? A Isadora Aventureira, adora aventureira, negócio meio infantil, infanto-juvenil pra esse público. Faz sentido ali e realmente remete ao jogo. Até o visual do jogo tem bastante isso, né? Tem umas cartinhas de explorador da floresta, tem umas cartinhas de, acho que de máscara, de totem, alguma coisa assim, né, Douglas? Então, realmente, foi uma escolha bem alinhada aí ao tema aventura, bem puxando aquela aventura clássica, Indiana Jones, esse negócio bem arqueológico, né? Então, gosto bastante do Indiana Jones, curto esse tipo de filme que traz essa pegada de aventura arqueológica bem clássica ali. Não me chame pra ver esse filme. Não, seria realmente um filme mais público infantil juvenil mesmo, assim. Mas não tinha pra ver Indiana Jones também, não? Não, pô, eu como historiador, eu acho meio pai o que o Indiana Jones faz. Não, tem. Na verdade, ele faz o que faz, velho. Ele pegava a arte dos outros países e levava pra Inglaterra, é o que acontece. O Museu Britânico tá cheio de coisa. Exatamente, né? tem mais coisa no Museu Britânico da Grécia do que na Grécia. Bom, eu escolhi um jogo que é o que chama That Time You Killed Me, aquele momento que você me matou, que não tem... o jogo veio pro Brasil, mas veio com o nome em inglês, né? E aí a trama do jogo, ele é meio que um xadrez, em que você vai abrindo caixas e cada cenário muda a estratégia. Uma ação que você faz, são 3 tabuleiros, né? Uma ação que você faz no passado influencia o tabuleiro do meio, que é do presente, influencia o do futuro, então você vai andando no tempo. É uma loucura o jogo, assim, a ideia dele. E por que eu peguei ele? A história dele seria que você e um rival, os dois inventaram a máquina do tempo, e aí tá um correndo atrás do outro pra tentar matar um ao outro e provar que ele foi o verdadeiro inventor da máquina do tempo. E eu pensei assim, esse filme com o Keanu Reeves ou com o Liam Neeson mais novo. Então assim, aquela coisa assim, aquela aventura e um tentando ir atrás do outro e fazendo coisas absurdas, enfim. Pensei numa coisa mais nessa loucura, assim. Cara, eu tenho bastante curiosidade de conhecer esse jogo quando ele... Não é tão bom. Nossa, eu gosto muito desse tipo de jogo. A ideia do jogo é mais legal do que o jogo. Quando ele saiu, eu tava numa fissura muito grande do Onitama, e aí ele saiu nessa pegadinha também de xadrez, e com esse negócio de passado influencia, né? Um tabuleiro influencia o outro. Nossa, eu fiquei muito afim. Ele tem até no Board Game Arena, dá pra jogar gratuito, mas eu queria meio conhecer a versão física, não joguei ainda. Mas acho que eu vou conhecer pelo menos... uma olhadinha ali pelo Board Game Arena, apesar da sua contraindicação ali, mas... Olha, eu joguei ele com o Bruno, né? E a gente jogou 2 cenários, parou assim e falou, mas é isso? O jogo só? A ideia dele é boa, mas acho que a execução deixa um pouco a desejar. Mas como filme, acho que ia ser incrível. Filme de viagem no tempo, no geral, eu gosto bastante. Você é fã, né, Douglas? Você curte pra caramba viajar no tempo. Gosto demais, eu fico imaginando aquela coisa que tem quase todo filme de viagem no tempo, né? Que é
o que você faz para impedir o evento é justamente o que causa o evento, assim. Então, imagino isso no filme, tipo, estão viajando ali para tentar provar quem é o inventor e aí o cara faz uma coisa que ajuda o outro a inventar e vice-versa, assim. Então, tipo, no final eles vão acabar descobrindo que um meio que acabou ajudando o outro a ter a invenção também, apesar de ter essa rivalidade entre os dois. Eu joguei o jogo também, deu uma flopadinha também, na verdade, assim, né? Eu percebi que o pessoal não... Ele veio muito caro, eu acho. É, então. Aí acabei, tipo, passou meio longe do meu radar também, mas filme de viagem no tempo é sucesso, né? Você tem aí desde De Volta para o Futuro até Efeito Borboleta, tem Looper também com o próprio Bruce Willis também. Porra, tem muito filme bom de viagem no tempo. Você mandou bem demais o roteiro, hein, Douglas? Você como roteirista de filme, e aí eles descobrem que um descobriu a máquina por causa do outro e fica esse vórtex eterno aí. Caramba, hein, cara, mandou bem. E vou falar que o loucura do Arthur está pago no episódio, porque esse bordão dele eu sempre cobro. Cara, eu nem penso no bordão, só sai. Muito importante, um episódio que não tem o Arthur falando que é uma loucura, é um episódio triste. Episódio triste. Eu escolhi pro filme de aventura, porque como a gente falou, né, aventura ele tem diversas possibilidades. A aventura do Arthur foi mais pra uma linha de ficção científica, ali de sci-fi, do Douglas foi mais no clássico, estilo Indiana Jones e afins. E eu acho que os filmes de herói, como um todo, eles são filmes de aventura, ainda que você possa... tem um filme de herói que é mais pesado, como o último Batman, aí que de repente você classifica mais pra um drama de ação, você pode ter um filme de romance, você pode ter uma comédia, mas pra mim, de forma geral, pra mim, né, assim, sem nenhuma informação de quem realmente estuda cinema, mas eu vejo os filmes de herói ali dentro de uma linha de aventura, independente do filme, acho que ele traz essa jornada e tudo mais muito puxado pra essa parte da aventura. Eu sei que tem muita gente que não gosta de filme de herói, eles são criticados por pessoas dentro do cinema, mas eu adoro, assim, eu gosto dos melhores e dos piores, tipo Lanterna Verde, que todo mundo detesta, eu gostei, assim, eu realmente pra filme de herói eu não tenho filtro, gente, eu gosto muito, eu não leio HQ, eu gosto do universo de herói, então a forma como eu me aproximo do universo dos heróis, das narrativas, é normalmente pelos filmes mesmo, então eu gosto bastante, e aí eu escolhi um jogo de herói pra falar desse gênero de aventura que é o Age of Heroes. Na verdade é meio que Marvel Age of Heroes, é um jogo que traz ali a pegada do X-Men, outro jogo que eu não joguei, então hoje eu tô só pegando o jogo que eu não joguei pra poder aproveitar que não tem uma análise profunda, e ele é o sucessor espiritual do Lords of Waterdeep, que foi lançado em 2023, e o Lords of Waterdeep foi de 2012, então ele fez meio que uma atualização ali de alguns pontos do Lords of Waterdeep. Ele tem um peso maior também, 3.17, enquanto tinha ali de 2.45, e ele é um euro de alocação ali bem puro, traz esse ponto realmente da alocação de trabalhadores, que são os X-Men, então você vai ter duplas de X-Men com habilidades diferentes, então você tem, por exemplo, o Wolverine com a Jubileu, Ciclope com a Jean Grey, então você vai pegar essas duplas, eles vão ter alguns poderes, e você vai alocar uns estandes de acrílico ali bem bonitinhos nas ações, só que assim, ele não é super temático, ainda que ele seja X-Men, assim como o Lords of Waterdeep também não é super temático do Dungeons and Dragons, ele na verdade vai trazer uma questão ali que você vai pegar recurso e vai cumprir contratos, e esses contratos são os vilões que você vai enfrentar. E aí não tem a mística, o Magneto, não tem uma habilidade super relacionada ao poder dele. Vai simplesmente ter um pouquinho ali de força pra enfrentar, ou de força psíquica, ou de força física. Então ele vai trazer isso de uma forma um pouquinho mais abstrata. Ainda assim, gosto bastante do X-Men, é um dos heróis ali que eu mais gosto, da Marvel especificamente, é o grupo de heróis que eu mais gosto. Ele tem uma questão visual bem bacana dos heróis, aparecem vários dos X-Men, de várias gerações também, os vilões, tem uma quantidade bacana de vilões, você tem algumas missões diferentes também, vai randomizando a missão com o vilão, então dá uma jogabilidade interessante, diferente do jogo onde ele foi baseado ali, ele tem uma parte de evolução bastante forte, então você vai conseguir colocar cartinhas de evolução também, então ele dá uma estratégia um pouquinho maior, mas não mudou muito em termos estruturais. Você tinha os cubos, e você vai continuar tendo, só que numa trilha ali de recursos, e vai usar esses cubos para enfrentar ali os vilões, e aí os locais que tinham antes, fazer construções, tá? Você visita os locais, são alguns locais dos X-Men, como a Sala do Perigo, o Cérebro, mas tudo, até em termos de arte, nesse ponto, achei que foi bem uma evolução, porque não ficou bonito, assim, ficou só um tabuleiro meio cinza e o nome do local escrito. Não acho que ficou tão interessante quanto a arte do jogo que ele foi baseado, que era bem mais colorido e menos legal, mas de qualquer forma, as construções que você fazia vão ser aliados, então você vai poder pegar vários aliados dos X-Men, eles vão dar ali os recursos pra você de força, pra você enfrentar esses vilões, então é um jogo
jogo que eu tenho bastante curiosidade, gosto, né? Tenho bastante interesse ali também no Lords of the Deep, apesar de também não ter jogado, a gente falou sobre ele em um outro episódio, já tinha interesse de conhecer ele, mas o Age of Heroes, por ser essa atualização com um pouquinho mais de peso, um pouquinho mais de estratégia, me interessa também. Gosto do Iedo, por exemplo, que é um jogo nessa pegada também de cumprir contrato. A principal diferença, eu entendo, que fica além da parte de evolução do personagem, é que no Lords você vai pegar ali missões individuais, então você vai ter os contratinhos para cumprir. E no Age of Heroes você vai ter isso de uma forma coletiva, todo mundo enfrenta o mesmo vilão, então fica meio que uma corridinha para ver quem vai enfrentar o vilão antes que os demais jogadores. E aí você vai enfrentando os vilões, vai abrindo outros vilões e fica bastante interessante. Arthur, você que já jogou o Lords of Waterdeep, conhecia o Age of Heroes? Cara, não conhecia, mas parece uma ideia legal, porque o Lords of Waterdeep já é um jogo bem bacana, então fiquei curioso pra conhecer, inclusive. Também fiquei. Vamos ver se a gente tem oportunidade. Vai ficar no sentimento. Tá querendo, então mas é isso. Isso aí. Douglas, você curte bastante herói aí também? Você tinha visto alguma coisa desse jogo em relação aos X-Men? Não vi, pela descrição assim, parece que ficou, apesar de ter X-Men, ficou meio genericão, foi impressão minha. Ele, assim, em termos de arte, você vai ter bastante coisa legal, você vai ter vários vilões, só que não tem muito, o Ciclope atira alguma coisa com os olhos, ou o Wolverine tem fator de cura, vai ser meio que assim, esse dá mais recurso, esse dá mais ponto, esse você consegue fazer uma ação duplicada, então é um pouquinho mais colado com cuspe ali. Ok, é o seguinte, você chega com um roteiro na mão da Marvel, se ela não se interessar, faz fora da Marvel com um tema de herói genérico aí, faz o filme bombar e depois falar, porra, tá vendo só? Era uma boa ideia, a gente deixou passar. É super-heróis o filme, basicamente, é isso. Exatamente. É isso. A gente vai agora pro nosso último tópico, o nosso último gênero aqui do cinema escolhido, que é o gênero de documentário. O documentário ele busca apresentar a realidade de forma factual, vai abordar temas ali como eventos históricos, questões sociais, natureza, biografia, entre outros, mas o objetivo ele vai transitar ali entre informar, educar, persuadir, né, de alguma forma denunciar alguma coisa, celebrar, explorar esses assuntos, mas sempre puxando ali pro lado da realidade, então contando meio que a vida como ela é. Bom, a minha escolha para documentário foi um outro joguinho que funciona bem ali como porta de entrada algumas vezes, inclusive funcionou pra gente, foi um dos primeiros jogos que a gente comprou, que se chama Timeline. Timeline ali você vai ter as cartinhas, né, de invenções, para quem não conhece o jogo. É um joguinho que vem numa latinha, inclusive bem bacaninha, a produção é interessante, até umas cartinhas pequenas ali. E aí você vai colocar uma carta que vai ser o seu ponto de partida, vai ter um evento ali, tipo, por exemplo, tem alguns que são mais conhecidos, mas tem outros que são bem conhecidos no sentido de dá pra meio que estipular a data, e outros são mais difíceis, tipo, invenção do abridor de lata. Aí você, não tem ideia, né? Beleza. Aí ele vai ser só o seu ponto de partida. Aí você vai ter Michael Jackson lança Thriller. Aí você pode ser que foi antes ou depois da invenção do abridor de lata e tal. E aí eu fiquei imaginando um documentário assim, vai aparecer a cartinha na tela, vai ter o ano dela já revelado, né? E depois vai aparecer uma próxima cartinha. Aí você tenta colocar ela meio que jogando também ali, interagindo com o jogo na televisão. Só que quando você colocar a carta, você ter uma descrição ali do evento mesmo, você ter uma contextualização, entender, descobrir quem foi o inventor, como é que era mais ou menos a época ali, dependendo da invenção ali, no que ela contribuiu, né? Eu acho que seria nesse sentido, um documentário que ensina, mas ao mesmo tempo você consegue jogá-lo. Timeline, acho que é um excelente jogo de entrada, só uma pena que ele fica um pouco repetitivo, porque realmente você acaba decorando as datas ali, mas ele é bem interessante. Essa forma de educar ali, utilizando um documentário que trouxesse as datas de uma forma, e até não relacionado, acho que isso que no Timeline ele faz seria interessante no documentário também, porque normalmente você segue uma linha, você vai falar de um documentário sobre um tema específico, de repente você traz várias datas, várias representações, seria uma forma interessante ali de trabalhar. Até queria comentar um pouquinho do Timeline, que eu já comentei em outros casts, né? Eu sou formado em História, e ser historiador não ajuda em absolutamente nada a jogar Timeline, viu? Porque são coisas bem diferentes. Eu já joguei com um amigo meu que também é historiador e a gente ficou embasbacado com algumas coisas que a gente abriu ali. Na verdade, eu vou roubar um pouco, né? Eu não vou falar de um jogo, eu vou falar de uma série de jogos e da editora, né? Da Sierra Madre Games, né? Por quê? A Sierra Madre, ela é uma editora que vai ter vários jogos como Pax, High Frontier, o BIOS Megafauna, BIOS Genesis, BIOS Origins.
E eles têm um esquema muito bacana que eles sempre prezam muito pelo tema. E aí existe uma linha de jogos que vai seguir toda uma ordem. Então você vai ter, por exemplo, o BIOS Genesis, o BIOS Megafauna, o BIOS Origins, que cada um é uma fase do desenvolvimento do planeta. E aí depois você vai chegar num jogo que é o Neanderthal, que seria o surgimento do ser humano, e aí o último jogo dessa série é o High Frontier, que seria o ser humano indo pra fora do planeta. Então, se você pegar todas essas séries de jogos da Sierra Madre, você cria meio que uma história da humanidade, extrapolando pro High Frontier, que quando a humanidade sai do planeta Terra, e aí no High Frontier você vai ter a colonização, você vai ter depois a humanidade saindo do nosso sistema solar, então você vai ter uma imaginação do que seria essa vida humana. Acho que daria um bom documentário, todos esses jogos da Sierra Madre. Roubou, mas roubou bem, vai. Tudo bem, porque realmente o jogo Roubei da bem, né? Sierra Roubei bem. Madre não consegui jogar ainda nenhum, inclusive aguardo convites para o High Frontier. Olha, eu já joguei o High Frontier e o Megafauna, é muito bom, viu? Os jogos são Aguardo convite para 16 horas de partida, mas realmente ele pega do início até além, né, da humanidade, é muito interessante, muito legal e com uma base científica muito forte. É um negócio que o próprio jogo é um documentário, né? Ele traz uma questão ali muito embasada, muito legal. Inclusive, até eu joguei, eu acho que o BIOS Megafauna, acho que foi Megafauna. E aí, é tão presente o tema que eu senti que em alguns momentos o tema é mais forte que a mecânica. Tipo assim, a mecânica não ficou tão boa no jogo, mas tematicamente faz sentido. Então ele preza muito pelo tema Sierra Madre. Não conheço o jogo, você comentou bastante do High Frontier com a gente algumas vezes. Você foi falando, me lembrou um outro documentário que chama Quanto Tempo o Tempo Tem. Não sei se vocês conhecem assim, mas... Esse é bem interessante. Nossa, então muito bom, né? E aí ele traz justamente essas especulações, né? A gente chegou, tipo, vai avançando o que a gente tem de conhecimento sobre o tempo, né, ao longo da história. E aí ele começa a trazer algumas especulações do que vai acontecer daqui pra frente. E pareceu bastante com o que você foi dizendo, assim, achei bem legal também. O jogo que eu escolhi aqui pra falar de documentário foi o Mariposas, que também é um jogo que basicamente é um documentário em forma de tabuleiro, da mesma autora ali do Wingspan, Elizabeth Hargrave, me corrija se eu estiver errado. E ela faz jogos nessa pegada, Fox in the Forest, Wingspan e o Mariposa, são jogos que têm um tema muito forte ali embasado na biologia e trazem realmente isso de uma forma bastante educativa. Eu não sou fã de Wingspan, já falei algumas vezes, e eu também não fui fã do Mariposas. Eu tive esse jogo na coleção e eu não gostei realmente. Eu acho que ele é muito bonito. Nossa, que jogo lindo. Ele traz essa questão da migração ali das borboletas de uma forma bastante interessante também. Então você aprende realmente enquanto você joga, mas ele é muito suave, assim, parece que é uma experiência onde você vai, você tem os objetivos para cumprir, mas a interação com os outros jogadores. E olha que eu sou uma pessoa que gosta de solitário multiplayer, mas naquele formato do voo, a interação com os outros jogadores não interfere tanto, então achei que realmente não foi pro meu estilo de jogo, mas é um jogo bastante bonito. Eu acho que até ele não foi tão bem aceito pela comunidade, acho que também o hype depois que você lança o Wingspan é muito alto, né? Eu gostando ou não, eu sei da qualidade dele em termos de sucesso e é muito forte, e aí você depois vem nossa, é o jogo da Elizabeth Hargrave, né? Qual será que é essa pegada? E aí ele acabou não fazendo tanto sucesso, mas é um jogo bastante bonito, um jogo que realmente ensina ali bastante sobre as borboletas e que traz ali uma questão leve, então para quem de repente tá entrando no hobby, apesar de ser um jogo que tem um nível de complexidade que não é alto, mas também não é exatamente tão baixo, tem umas regrinhas ali, mas de qualquer forma ele é tranquilo, ele é gostosinho, você vai cumprir contratos, leva as borboletas para cá, leva as borboletas para lá e vai pegando os recursos, então ele é bem tranquilo nesse sentido. Não foi um jogo que eu gostei muito, mas com certeza seria um belo documentário sobre a vida das borboletas ali. Chegaram a jogar? Nunca joguei Mariposas, mas até queria comentar que tem outro jogo dela, que é o The Fox Experiment, também seria um bom documentário, né? Esse jogo ele é inspirado num experimento que realmente foi feito, né, em 1958, em que alguns pesquisadores tentaram fazer as raposas se tornarem domesticadas. Então você joga tentando fazer os traços dessas raposas. Então é outro jogo dela que também daria um bom documentário. Pô, falei The Fox in the Forest, mas é boa, é o The Fox Experiment. Fox Perfeito. Experiment. Você falou do jogo? Eu te cortei? Não, tranquilo, eu falei no geral. Eu dei uma inspirada agora. Não, mas foi bom, você corrigiu, porque eu falei The Fox in the Forest, é bom que você já deu uma corrigida aí. Acho que por isso que eu não peguei. Eu não cheguei a jogar, olhei a arte do jogo, como você disse, muito bonita, né? E achei bem interessante mesmo essa ideia de você ter cartinhas ali no jogo que vão trazer uma ideia sobre alguma espécie, sobre algum evento que acontece e tal. O Wingspan faz isso muito bem, você pega a carta lá, tem a descrição do pássaro,
e aí você vai entender meio que se alimenta também, enfim. Não sei se Mariposas tem essa mesma pegada, mas de qualquer forma é um tema legal para se abordar num documentário, né? A Vida das Borboletas. Eu acredito que deva ter algum documentário que fale sobre isso também, mas é um animal muito bonitinho também, que chama a atenção ali. Então acho que tem tudo a ver, acho que faria sucesso também esse documentário. Eu vou falar que quando eu era pequeno, eu só associava documentário a coisas de animais, assim, eu não tinha, né, lógico, depois a gente vai amadurecendo, vai entendendo que tem várias formas, mas acho que como meu pai gostava muito de ver National Geographic, né, esses negócios assim, Animal Planet, sei lá, pra mim era só isso, assim, se você falava documentário, eu imaginava que era um filme de animais, eu não lembrava de documentário histórico, qualquer coisa social, ou biografia, ou qualquer coisa nesse sentido, realmente pra mim, documentário era filme de animal. Então eu escolhi um jogo relacionado ao que era o documentário na minha infância. Era o que eu acreditava que eram os documentários quando eu era pequeno também. Eu tenho que dizer que eu gosto bastante de documentário de animal. Inclusive, a minha esposa aqui às vezes chega em casa, aí tá eu num domingo aqui, sentado no sofá, e aquela voz bem serena, né, do narrador. E o pinguim vai migrando, não sei o que. Ela fica, tipo, inclusive tem pinguim na África, tá, gente? Descobri isso num documentário. Por isso que eu falei, assisti recentemente. Acho bem interessante o documentário que fala sobre animal. Bom, gente, então a gente fechou os nossos gêneros aqui, mas ainda tem 2 tópicos pra gente tratar. A gente vai falar agora qual é o filme relacionado a jogo que você quer dar aí de indicação pra quem está nos ouvindo. E aí, Douglas? O filme de um jogo, que é um jogo que eu gosto muito, e o filme eu gostei bastante também, achei que representou legal alguns aspectos do jogo ali, que é Dungeons and Dragons, Honra entre Rebeldes, que é um filme recente, inclusive. E aí você vai ter, tipo, o universo de D&D, você vai ter um bardo ali como personagem principal, vivendo a aventura dele, aí vai aparecer outros personagens pra ajudar e tal. Tem aquela trama de um personagem que aparentemente não é vilão e de repente se revela. Bom, não quero dar spoiler do filme também, eu recomendo que o pessoal assistir. Tem uma referência ali à Caverna do Dragão, que os personagens aparecem numa determinada cena. Eu gosto bastante de RPG, eu gostei bastante do filme. Um baita de um filme representa bastante o que é uma aventura de RPG. Só bagunça, risada e péssimas decisões. Eu não sou fã de RPG e eu gostei bastante do filme, achei bem legal. Só é uma pena que a referência que tem do Caverna do Dragão, além de ser pequena, mais feia do que o comercial de carro que fizeram aqui no Brasil, mas tudo bem, né? Acho que podia ter sido um pouquinho melhor trabalhada essa referência, porque todo mundo ia ficar, nossa, no cinema ia ser uma coisa... Eu acho que quem foi no cinema deve ter ficado, olha lá, de qualquer forma, eu não vi no cinema, mas ainda assim, Caverna do Dragão, não sei se é só aqui no Brasil, mas a gente tem um carinho grande, merecia uma referência um pouquinho mais bonita, merecia uma referência mais aprofundada ali. Bom, o filme que eu peguei aqui, na verdade, é um filme que não foi feito ainda, né? Que é o filme do Catan. Foi anunciado em 2015 que iam fazer um filme do Settlers of Catan, só que esse filme meio que entrou num limbo. Em 2017 a Sony tinha começado a entrar em negociação, mas nunca aconteceu. E eu fiquei mais curioso pra saber como seria um filme de Catan. Não sei se seria um bom filme, mas fica aí uma curiosidade aí, que talvez a gente poderia ter um filme de Catan um dia. Não consigo imaginar também do que ele trataria, mas eu acho que seria um bom filme para o hobby. Acho que ia trazer pessoas que não conhecem, assim, colonizadores de Catan, o que é isso? Então, eu acho que chamaria pessoas para o hobby que hoje talvez não estejam, mesmo que elas não vissem o filme, talvez ajudasse aí realmente a sair um pouquinho do nicho. Seria bom porque lançou o filme do Minecraft recentemente, o do Mario. São adaptações que você não esperaria ver na tela. Então, quem sabe o Catan aí também com o Jack Black, sei lá. Com o The Rock também, né? Nossa, mas de 2015 pra cá, eu acho que já era. Né? Devem ter enterrado, não acho que vai sair mais não. Bom, sobre o filme de Catan também, não acho que tem muito pra comentar não. Porque imaginando ali um pouquinho de, tipo, umas caravanas aparecendo, né? Tem aquela mecânica do ladrão, então poderia aparecer pra atrapalhar também algumas expedições e tal. Às vezes também podia estar tão ruim, né? Que a pessoa falou, não, deixa esse negócio quieto aqui, vai... Eu duvido, porque quanto filme ruim tem aí de adaptação. Não, mas aí pelo menos não atrapalhou o hobby. Se for pra largar filme ruim, 80% não sai. Não, o próprio tema é um pouco sensível, porque a gente tá falando de colonização e sei lá, né? As coisas também evoluíram de uma forma aí que talvez não caiba mais você trazer esse tipo de tema. Não sei como é que eles iam tratar, mas de qualquer forma é um tema complicado de você falar se não tiver algum tipo de crítica ali que você tá colonizando a ilha de outras pessoas também, né? Mas de qualquer forma, o filme que eu escolhi pra tratar aqui é o melhor filme de board game que existe no mundo, Jumanji. Jumanji, simplesmente, o que falar de Jumanji? É Jumanji, simplesmente. É muito bom. Nossa, eu
Via Jumanji demais quando era mais novo, gente. Eu amava esse filme, eu revia. Pra quem de repente estiver ouvindo e não conhece, afinal, estamos falando de repente com algumas gerações. O Jumanji é um filme onde você tem o Robin Williams, então um baita ator também, que ele fica preso dentro de um jogo. Então ele joga ali um jogo que chama Jumanji, e ele vai ficar preso dentro do jogo, e depois duas crianças pegam esse jogo pra jogar e soltam ele, só que o jogo começa a soltar não só ele, como outras coisas também, como caçadores, animais. É um jogo que tem essa pegada muito de aventura também, meio Indiana Jones, plantas carnívoras, areia movediça, e aí o jogo vai jogando eles também de alguma forma ali. Então, baita filme maravilhoso que o Arthur não gosta, mas aí o Arthur tá errado. Não vou nem deixar, não, você não vai falar. Não é um filme ruim, mas é... É porque o Arthur também, pessoal, não sabe, é de uma geração diferente da nossa aqui. A gente é mais velho, 10 anos mais velho que o Arthur, inclusive. Que idade, seu velho. Pô, não, mas, cara, 10 anos... Eu assisti Jumanji, tá? Não, mas o filme é de 95, eu era uma criança quando o filme foi lançado. Mas eu assisti, isso aí passou por muitos anos na sessão da tarde. Mas o encanto é outro. Você era uma criança que não acreditava na magia, entendeu? Pra você só existia tecnologia. Você não viveu o auge da experiência da Disney. Na verdade, eu nasci de dentro de um iPad, né? Porque eu... Não, assim, faz todo sentido. Em 97, né? Já é muito velho. Então, mas enfim, eu acho que... Não, mas acho que assim, acho que pra gente fez diferença isso. Eu ia comentar do Jumanji com o The Rock, né? Que saiu depois, que tem o Jack Black também. Eu sou um pouco resistente, tipo, a adaptações assim, ou renovações, mas esse eu achei que ficou tão bom quanto, inclusive. Eu gostei bastante, tanto do Jumanji clássico quanto do novo. Tão bom quanto, você forçou um pouquinho, mas eu gostei também. Eu não achei que mexeu de uma forma ruim nas minhas memórias de infância. Eu não sou nada contra essas renovações. Eu acho bem legal, na verdade, de poder revisitar filmes que eu gostava e que de repente sai uma nova versão, entendendo que é para outro público, lógico. Eu não vou ficar, mexendo no meu filme, porque não sou o público mais do mesmo filme. Mas de qualquer forma eu gosto quando sai, igual saiu, sei lá, Space Jam, eu achei legal também ter saído, Abracadabra 2. Eu gosto desse tipo de possibilidade de rever algo com... De rever não, né? De ver um novo material ali com outros olhos. Mas o Jumanji eu gostei. E ele faz o inverso, né? As pessoas, elas... Eu não lembro, acho que é um videogame ou é tabuleiro mesmo? O outro acho que foi. É com videogame, né? Então, é uma pena que eles não tiveram tabuleiro nesse caso, porque parece que eles tratam no filme como se o tabuleiro fosse datado. E não é assim, né? A gente tá aí nesse hobby e seria legal poder tratar de novo do tabuleiro e tal. Já teve depois do Jumanji, aquele Zathura, Uma Aventura no Espaço, se não me engano, que era com videogame. Então esse eu gostava. Porque você é criança. Porque a sua geração é outra. Mas o Jumanji é uma pena que eles renovaram o videogame. Eu gostei do filme, mas eles podiam ter mantido o próprio board game do Jumanji. Acho que seria mais interessante ali nesse sentido, mas, bom, ok. E eles fizeram o inverso, eles foram pra dentro do jogo, que é a mesma coisa que o desenho do Jumanji fazia também. Tinha um desenho do Jumanji que saiu depois do filme, que também as crianças entravam dentro do tabuleiro e viviam no mundo de Jumanji ali. Então eles fizeram a mesma coisa depois no filme. Foi interessante ver esse lado. Só realmente gostaria que tivessem mantido ali, não transformado num videogame. E aí, pra fechar o nosso episódio de hoje, a gente vai falar agora jogo baseado em filme. Então a gente já falou do filme baseado em jogo, vamos agora inverter e fechar com um jogo baseado em filme. Minha escolha foi uma das melhores adaptações de um filme pra jogo de tabuleiro, que é o Guerra do Anel, de Senhor dos Anéis. Eu acho que ele ocupa um espaço muito parecido com o que o Star Wars Rebellion ocupa, que é tentar passar a ideia do filme ou do livro, no jogo de tabuleiro. Eu acho que o Guerra do Anel faz isso de uma forma muito boa, assim, exemplar, que até é melhor do que o Rebellion. Porque você vai jogar ali, uma pessoa joga com os povos livres, tem que controlar a Sociedade do Anel, e o outro joga com Mordor. E aí fica esse gato e rato. Tem também, ao mesmo tempo que os exércitos estão atacando Gondor, você tem que defender. Você também tem que fugir do Nazgûl. E aí você pode tentar ganhar de várias formas, e aí na hora de você queimar o anel, na hora de queimar o anel também é super difícil ali, não é tão simples. Então é um jogo bem bacana, assim, que transmite bem a ideia do filme no tabuleiro. Cara, eu adoro Guerra do Anel, mas eu discordo de você, eu não acho que é uma adaptação de filme, não. Pra mim ele é a adaptação pura do livro, assim, o filme e o jogo são adaptações muito bem feitas
do livro. Ele realmente é o livro em um tabuleiro. Ainda que, lógico, o filme Senhor dos Anéis talvez seja uma das melhores adaptações cinematográficas de um livro, então ele remete muito, mas exatamente por isso, assim, eu acho que ele realmente buscou adaptar o livro e não necessariamente o filme. De qualquer forma, né, cada um, lógico, com a sua Uma boa adaptação, opinião. assim, independente, né? Uma boa Excepcional, adaptação. excepcional. Acho o Guerra do Anel uma das melhores. A gente falou do Dilema do Rei, né? Que pro Douglas é uma grande experiência. O Guerra do Anel, pra mim, é uma das melhores experiências que eu tive com board game. Nunca ganhei. E já joguei algumas vezes, joguei acho que umas 8, 9 vezes. Perdi todas, assim, eu sou péssimo nesse jogo. Mas ele é um baita de um jogo, assim, realmente é muito legal. Acho que você não teve a oportunidade de conhecer, né, Bom, Douglas? não joguei. Inclusive, eu tenho talvez uma falha de caráter nerd aqui para algumas pessoas. Eu não gosto de Senhor dos Anéis. Eu assisti os 2 primeiros filmes, tipo, não gostei, aí não me interessei em nada do universo, assim. Depois, tipo, gosto de D&D, inclusive, né? E acabei não gostando tanto de Senhor dos Anéis, então não fui ver sobre o jogo, não. Esse é o último episódio, então, que o Douglas participa, né? Então acho que a gente pode encerrar, né? Acho que tá bom, né? Não, eu Não, quero falar mas do meu jogo ainda, mas a gente pode mutar o É Douglas e dar fim verdade, do aí o Douglas não episódio. tá falando, Tá bom, né? Fazer o quê? Não gostar de Senhor dos Anéis é falha de caráter forte, realmente, cara. Não, eu concordo, é uma falha mesmo, eu faço autocrítica aí. É quase que uma obrigação gostar, porque, toda a importância que tem, né, pro universo aí, mas realmente tentei assistir meio que na época que lançou assim, não gostei, aí tentei reassistir depois, não gostei de Você novo, fala que aí você não ficou. gosta do livro ainda, eu até. Porque quando eu li o livro eu era adolescente, hoje eu acho que eu não teria mais saco pra ler O Senhor dos Anéis. Não sei você, Arthur, mas a escrita do Eu já li Tolkien 3 vezes Senhor dos Anéis. Nossa, Já. cara, a escrita do Tolkien é difícil, é morosa, é muito detalhada, e aí, cara, a gente tá na vida de adulto, a gente tá cansado, né, velho? Tipo, eu não consigo, Cara, né? ainda eu cheguei a ler o Senhor dos Anéis, o Hobbit, né? E eu li o Silmarillion. E o Silmarillion é só o Tolkien escrevendo o universo inteiro. Então é uma escrita bem difícil, né? Eu concordo. O livro é um pouco difícil de tragar, dependendo do estilo de leitura que você gosta. Eu li o Hobbit, eu li o Senhor dos Anéis, não li o Silmarillion, não li Contos Inacabados, mais nada, na verdade. Eu li tudo isso aí. Então, o filme é, nossa, maravilhoso, né? Que filme fantástico. Já o filme do Hobbit eu não gostei de nenhum, assim. Nossa, É bem ruim, é bem não ruimzinho. gostei de nenhum dos filmes do Hobbit. Mas bom, é isso. E aí, Douglas, qual foi o jogo que você escolheu? A gente deixa ele falar ainda, Arthur? Ou não, depois que ele falou do Senhor dos Eu acho que Anéis? não. Não precisa, não. Não, fala, vai, Douglas. Vai ser sua última participação. Depois se despede de todo mundo aí pra sempre, tá bom? Não, beleza. Bom, o jogo que eu escolhi é o The Thing. Ele é baseado num filme que veio pro Brasil como O Enigma de Outro Mundo, ou A Coisa, né? E nele, tipo, é o tipo de jogo que eu gosto. É um jogo de apontar o dedo na cara do coleguinha, vai ter um infiltrado ali no meio, então, tipo assim, tem o jogador que joga como alienígena. A adaptação achei que ficou bem fiel ao filme, inclusive, porque tem essa coisa assim, no filme, uma expedição na Antártida de alguns cientistas, aí vai ter um cachorro infectado e tal, eles vão tentar tratar esse cachorro, eles não sabem que ele tá infectado por um alienígena, e aí ele começa a infectar, tipo, todo mundo ali na expedição. Só que tem alguns momentos do filme que você não sabe quem tá infectado e quem não tá. Ele tem todo esse suspense ali. E o jogo retrata bem isso. É possível você ser infectado por um cachorro, quando você saca a fichinha da bagzinha lá. Você vai ser infectado por outro jogador que já está infectado por um alienígena. E aí no The Thing, as pessoas tem um momento do jogo que elas se reúnem numa sala e elas começam a apontar, tipo, bem The Resistance, assim, tipo, você é alienígena, você não é, tem uma fase de votação ali e tal. E, cara, eu adorei o jogo, como eu disse, né? É o meu tipo de jogo. O pessoal que gosta de jogo assim, de apontar o dedo na cara, pode dar uma olhada. Ele tá meio caro, tipo, ele veio por um precinho até que legal, assim, eu cheguei a ver ele por 200 e pouco. E aí, de repente, ele sumiu do mercado, deu aquela hypada absurda, o pessoal tava pedindo R$800. Cheguei a ver anúncio dele de R$1.000, não é pra tudo isso também. Mas a experiência de ter jogado ele, joguei só uma vez, me marcou bastante. Tava com a mesa cheia, inclusive, foi bem divertido. Uma boa adaptação de um filme também, acho que tem tudo a ver, assim, o jogo com o filme. Bom, eu não joguei o The Thing, eu não vi o The Thing, então não tenho muito o que comentar, mas eu acho que não seria o tipo de jogo que eu ia curtir muito, assim, porque essa pegada me remeteu ao Nemesis, né? Então eu não sei se tem tanta relação ali. Eu gostava do Among Us, mas acho que é uma proposta muito levinha e rapidinha e tranquila. E jogos que eu joguei nesse estilo, assim, o Nemesis, o Battlestar Galactica,
o Death of Winter, foram jogos que eu não curti. Então eu não sei se o The Thing seria diferente disso. Você que jogou outros desses. São jogos que dependem muito da mesa, né? Eu joguei com boas mesas, assim, né? O nem estudante é você, né, Arthur? Mas fora isso, tá com uma mesa legal. E ainda assim não foram boas experiências. Então acho que não é muito minha praia mesmo. Acho que não tá tão na minha pegada. Mas, sei lá, né? Acho que eu talvez conhecesse o The Thing, mas eu não... Provavelmente, porque eu gosto de conhecer jogo. Mesmo sabendo que talvez não vai ser a melhor experiência, eu gosto de ter a primeira partida de um jogo ainda que eu talvez não vá curtir. Então, conheceria, mas provavelmente não é um jogo que eu ia curtir muito, não. Você curte The Thing, Eu Arthur? nunca joguei, eu não vou ver o filme porque eu não gosto de filme de terror de suspense, eu fico muito estressado. Então, mas eu tenho curiosidade de conhecer o jogo, parece interessante. É um tipo de jogo que eu não tenho, nunca joguei muitos deles. Então me lembra um pouco Insondável, é assim, né? Esquema de papel, de infectado, o The Thing. Mas eu não conheço, mas parece bacana. O Douglas comentou, a gente conversou um dia sobre esse jogo. E eu tenho interesse em conhecer. O problema é que ele é muito caro, né? Tem um amigo nosso do grupo que tem, a gente tenta marcar uma jogatina com ele, mas até fazendo um comparativo assim entre The Thing e Nemesis, por exemplo, eu gostei muito mais do The Thing. Tipo, mas aí é aquilo, né? Gosto pessoal, assim. Entendo que talvez o Nemesis faça mais sucesso na comunidade. Ele tem uma pegada assim de gestão ali do seu próprio personagem, de gestão da nave, que no The Thing acontece, mas eu acho que menos. Eu acho que o que brilha no The Thing é justamente a fase de votação, é acusar ali, até porque no Nemesis você tem meio que só um inimigo, se eu não me engano, né? Tipo assim, você tem o seu papel oculto e você só tem um personagem que você precisa eliminar, assim, que você não quer que ele fuja. Enquanto no The Thing, para você vencer o jogo, que é bem difícil inclusive, você tem que fugir da base. Para você fugir da base, você tem que ativar o sinal, restaurar o sinal, para chamar o helicóptero, e aí você vai decidir quem vai no helicóptero com você. Se você deixar algum humano não infectado para trás, você perde o jogo. Se você levar algum infectado no helicóptero com você, você também perde o jogo. Então é bem difícil de ganhar. E essa pontação de dedo na cara, pra mim, é o que mais brilha nele, assim. Vai tentar combinar essa mesa aí, Arthur, com você também. E com o Davi também. Você não vai gostar, Davi, mas você vai estar na mesa também. Então nem chamo, Davi, não. Eu não sou chato quando eu não gosto do jogo. Eu fico lá, termino a experiência, depois eu falo que eu não gostei, mas eu jogo de boa, não tem crise não. Bom, o jogo que eu escolhi pra falar aí em relação a um filme, na verdade é um jogo que não foi lançado ainda, não vai ser lançado no Brasil também, mas mesmo fora ele tá em Kickstarter neste momento que a gente tá gravando o episódio, dia 20 de maio de 2025, então quando a gente lançar o episódio, provavelmente ele já vai ter terminado no Kickstarter, mas já bateu a meta também, acho que ele bateu bem, inclusive, com mais de 400%, se eu não me engano. Tinha dado uma olhadinha hoje, que é o Battle Monster do Godzilla vs King Kong. Eu gosto muito de kaiju, de monstros gigantes, adoro esse tipo de filme, né? Então, realmente, todos esses filmes que tem algum monstro gigante, alguma coisa nessa linha, assim, me chama muito a atenção. E eu adoro Godzilla, né? O King Kong nem tanto, assim, mas eu adoro o universo do Godzilla. E agora o Godzilla tá no universo do Monsterverso junto ali com King Kong. Então teve o último filme que eu nem curti tanto, assim, do Godzilla e King Kong, mas de qualquer forma gosto bastante ali do Godzilla. E tem esse jogo que eu não sou fã de Ameri Games, eu sou muito mais dos euros. Mas, nossa, esse jogo me chamou atenção. Se eu conseguisse entrar nesse Kickstarter, mas tá inviável, não entrega no Brasil, aquilo que a gente já sabe de Kickstarter, e é muito caro porque ele tem umas miniaturas gigantes. Quem estiver ouvindo a gente, depois dá uma pesquisadinha, pensa na miniatura grande. E eu, assim, já falei em vários casts, eu não ligo pra miniatura, eu não ligo tanto pra essas questões, mas essa do Godzilla me pegou forte, assim. Você tem 5 miniaturas, você tem o Godzilla, o King Ghidorah, o King Kong, o Mecha Godzilla e o Mothra. Além disso, você tem também, cada um vem com algumas tropas, então você tem a Monarca, os Mercenários, e entre outras aí, são 4 tropas também. E no jogo você vai um enfrentar o outro, é um jogo de 1 contra 1, assim como a gente falou do Guerra do Anel, por exemplo, é um jogo de 1 contra 1, onde os titãs têm que se enfrentar e quem vencer o titã do outro ganha a partida. Só que você vai usar também as tropas ali para poder pegar recursos que vão te ajudar a modificar dados, para poder também, inclusive, atacar o titã do outro jogador. E aí vai ser um combate ali dentro desse tabuleiro. E nossa, eu fiquei encantado. Realmente é um jogo que tem tudo que eu não gosto, assim. Ele tem uma sorte absurda ali nos dados, ele é focado nas miniaturas e não tanto, imaginei eu, na mecânica. É mais, né, a Mary, toda uma parte ali que não tem uma gestão de recursos tão forte, mas me pegou pelo tema fortemente, mas assim, realmente muito legal. Eu gosto bastante de jogo com miniatura, assim, então. E a miniatura representa bem o que seria o Godzilla, né,
na mesa, porque é muito grande mesmo, assim, é bem imponente ali. É quase um negócio para você deixar fora da caixa, deixar na prateleira ali, como adorno ali, né, a mais com os jogos. Não vi direito sobre um jogo assim em si, fiquei mais interessado na miniatura ali. Assim, uma adaptação de uma franquia de muito sucesso, né, inclusive, tipo, os filmes de Godzilla e agora nesse Monsterverse aí, está bombando, e um jogo disso, creio eu, que vai fazer sucesso também. E tem a série agora também, que tá na Apple TV, a Monarch, que fala da empresa ali que faz as pesquisas com os titãs, então é todo um universo que já tá sendo construído e tá bem legal, assim, eu gostei da série, gosto dos filmes, como eu falei, não curti pra caramba esse último filme, mas de qualquer forma eu gosto muito desse universo. Mas bom, gente, é isso aí, chegamos ao final, né, desse nosso episódio, desse nosso roteiro de filme de hoje. Espero que vocês tenham gostado, foi bem legal gravar, acho que foi um tema diferente aqui que a gente fez, ideia do Douglas aí, e que foi bastante interessante. A gente, lógico, não conseguiu trazer todos os gêneros que existem nos filmes, tem vários subgêneros que a gente acabou não tratando, mas espero que vocês tenham se identificado, curtido e pensado, poxa, né, é um filme que eu gosto, um filme que eu não gosto, que filme que eu gostaria de ver no board game e vice-versa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, realmente é um tema que eu gosto bastante, sou uma pessoa que gosta bastante de assistir filme. O board game teria só a ganhar, tipo, tanto em divulgação quanto em marketing, dinheiro financeiramente, né, também investimentos aí pro nosso hobby que a gente gosta tanto. Acho que ajudaria demais a fomentar aí para todo mundo. Bom, pessoal, obrigado aí por terem ouvido a gente. Apesar de eu não ser um grande cinéfilo, que nem o Douglas, é um tema que eu achei bacana de discutir. Já fiquei com vontade de ver um monte de filme aqui que a gente inventou. E quem sabe um dia, né, a gente consiga ver um pouquinho mais dos board games no cinema. O roteirista teria que ser o Douglas, porque mandou bem demais. Bom, gente, comentem com a gente o que vocês acharam e valeu, até a próxima. Do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Senta buraquê que o Gregory Peck